Irmão, sobe logo. O que está fazendo aí? Olhando para aqueles seios fartos e pêssegos suculentos, você involuntariamente engole em seco. Kinnear, lá vou eu. Você se joga para frente e cuidadosamente morde o lenço vermelho no pescoço dela, até a manhã seguinte. Você de repente sente algo estranho no corpo e lentamente abre os olhos, descobrindo que Kinnear estava sorrateiramente comendo almushi. Você imediatamente agarra Kinnear, que está inquieta, e a impede de fazer travessuras. Kinnear, espere um pouco. Já faz uma noite inteira, deixe o irmão descansar um pouco. Kinnear gentilmente teme cansá-lo, então não faz mais pequenos truques. Mas, afinal, ela é uma garotinha cheia de vigor, com o coração cheio de desejo. Ela secretamente move seu delicado nariz, cheirando avidamente a aura masculina em você. Isso faz com que um fogo intenso surja em seu coração, mas neste momento, sua lança incomparavelmente dura. Não conseguiu se recuperar por causa de uma batalha feroz. Os belos olhos de Kinnear se arregalam e percebem que sua expressão está um pouco estranha. Será que o irmão se cansou ontem à noite? Parece que no futuro não posso ser gananciosa e espremer o irmão apenas para minha própria felicidade, afinal, tenho força divina natural. E o irmão é apenas uma pessoa comum. Então, uma voz veio à sua mente. Ding-dong, parabéns ao anfitrião por romper o corpo de garoto. O sistema de conquista invencível foi ativado com sucesso. O anfitrião pode obter recompensas do sistema ao conquistar jovens orgulhosas do céu com constituições estranhas. A taxa de conquista deve atingir 90% para ser considerada uma conquista bem-sucedida. O pacote de presente para iniciantes foi emitido com sucesso. Por favor, preste atenção para verificar. Jill. Ao ouvir essa voz, você primeiro fica atordoado. E então fica tão animado que chora. Por que é preciso terminar com um corpo de garoto para ativar? 18 anos. Eu esperei por você por quase 18 anos. Você originalmente pensava que passaria o resto da vida com Kinnear assim, cuidando um do outro. Como resultado, o sistema apareceu agora. Parabéns ao anfitrião por conquistar com sucesso uma jovem orgulhosa do céu com uma constituição estranha. O quê? Minha irmã é uma jovem orgulhosa do céu? Você olha para Kinnear em choque. Naquele ano, você estava procurando por encontros fortuitos nas montanhas e viu raios e trovões no céu, com a sombra de um dragão azul voando no céu. Você pensou que algo estranho estava descendo, então correu rapidamente, mas não esperava que uma garota estivesse deitada no chão. Na época, todo o seu corpo estava carbonizado e sua respiração estava extremamente fraca. Você entrou sozinho nas montanhas profundas para cavar algumas ervas medicinais para curar ferimentos, fervendo-as e alimentando-a 3 vezes ao dia. Em apenas meio mês, sua pele carbonizada desapareceu e sua pele recuperou a brancura e a maciez. Só então você viu. Havia uma camada de corpo espiritual de seda azul vagamente visível em seu corpo. Então você a chamou de Kinnear. Não se engane pela aparência frágil de Kinnear, mas ela pode matar um touro selvagem com um soco. Sua força é assustadoramente grande. Por tantos anos, ela sempre assumiu a responsabilidade de proteger o irmão e defender o irmão. Em seguida, você olha para um frasco de pílulas que aparece em sua mão. Então, o que é esse frasco de pílulas de reforço de Yang? É um presente extra do sistema para o anfitrião. O anfitrião não quer perder a cara na frente da irmã, certo? Você nem consegue satisfazer sua irmã. Como vai satisfazer um monte de esposas enviadas do céu no futuro? Puta que pariu! Se for capaz, saia e veja se consigo te satisfazer, ouça o sistema com um grande sarcasmo. Quanto mais você pensa, mais estranho fica, mas olhando para os olhos expectantes e tímidos de Kinnear, você não hesita em engolir uma pílula de reforço Yang. Em apenas um momento, o efeito da pílula de reforço Yang se manifestou. Você de repente se sentiu muito inchado e excepcionalmente corajoso. Você se virou e ajudou Kinnear a se levantar, primeiro ensinando uma lição a essa garotinha e depois cultivando a essência do dragão divino. Irmão e Kinnear interagem a vida toda. Seus olhos se voltaram ligeiramente para baixo, e suas pupilas tremeram instantaneamente, abrindo a boca em choque. Ela estava surpresa e nervosa por dentro, sem entender por que o irmão de repente ficou tão incrível. HMPH, Corpo do Dragão Divino. Em seguida, você imediatamente começou a ensinar a garotinha à sua frente, que comia com gosto. Quanto mais comia, mais saboroso ficava. 2 horas depois, Kinnear fechou os olhos, o rosto corado de vergonha, e se aninhou ao seu lado. Irmão Kinnear, há algo que quero te perguntar. O que foi, irmão?
Kinyer levantou os olhos um pouco cansada, estendeu uma pequena mão e tocou seu rosto jovem, limpo e bonito. Se o irmão se casar com mais algumas esposas no futuro, Kinyer ficará com raiva? Não, se o irmão tiver mais esposas no futuro, Kinyer não se sentirá sozinha. Irmão é o único descendente da vila de Vandia. Se no futuro encontrarmos outras irmãs de outras aldeias, o irmão deve se casar com elas como esposas. Kinyer não se importa com nada, só espera que o irmão possa fortalecer nossa família Vandia. No futuro, reconstruiremos a vila de Vandia juntos. Kinyer também ajudará o irmão. Os olhos de Kinyer brilhavam, e seu rostinho estava cheio de determinação. Seu coração foi muito tocado, o corpo macio e terno de Kinyer. Kinyer também usou uma pequena mão para deslizar para baixo. Você está ficando travessa de novo, sua garota. Você revira os olhos desamparadamente. Não é à toa que é o físico do dragão divino, a energia é realmente muito vigorosa, e a velocidade de recuperação física também é muito surpreendente. Kinyer, você quer tentar de novo? Não, não quero. Kinyer imediatamente encolheu a mão assustada ao ouvir isso, abaixando a cabeça timidamente. Como Kinyer aprendeu a mentir agora? Você quer, então diga. Estou preocupado em cansar o irmão. Os olhos de Kinyer se desviaram, sem dúvida, e finalmente ela disse com um rosto corado. Não se preocupe. No futuro, o irmão ficará cada vez mais forte. E no futuro, Kinyer não precisará mais proteger o irmão. É a vez do irmão proteger Kinyer. Você sussurrou uma frase em seu ouvido, e então secretamente enfiou outra pílula de reforço Yang. Depois de tanto esforço, já era tarde. Irmão, onde você conseguiu essa fórmula de cultivo? Eu encontrei nas montanhas, Kinyer. Estude bem. De acordo com o diagrama da iluminação da lei, cultive para ver se consegue algo. Você inventou uma desculpa e insistiu novamente. Neste momento, você também está sentado em uma pedra azul. Cultivando de acordo com o método do diagrama registrado no clássico do dragão divino, 2 xixins se passaram em um piscar de olhos. Caramba, por que não sinto nada? Sistema, a técnica que você me deu é falsa? Olha só, o sistema respondeu. No começo, você pensou que o sistema estava xingando você, mas quando virou a cabeça para olhar para Kinyer, ficou imediatamente atordoado. Em algum momento, Kinyer já havia entrado em um estado de cultivo misterioso. Seu corpo estava envolto em uma camada de luz azul, e sombras de dragões flutuavam ao seu lado. Será essa a diferença entre uma filha do céu e uma pessoa comum? Eu fingi por um longo tempo e nem sequer toquei na porta, mas Kinyer já começou a cultivar. O clássico do dragão divino que o sistema me deu parece ser especialmente preparado para Kinyer. De repente, um pensamento passou pela sua mente. Você se sentou ao lado de Kinyer e começou a imitá-la no cultivo. Inesperadamente, você também entrou rapidamente em um estado de cultivo misterioso. À noite, vocês dois pararam de cultivar. Planejando encontrar algo para encher a barriga, você decide ir ao rio para fisgar 2 peixes e assá-los. Kinyer pula alegremente atrás. Ela gosta muito do peixe assado feito pelo irmão mais velho. Não muito longe, há um pequeno rio com correnteza suave, e peixes saltam alegremente para fora da água em cardumes. Você salta para o rio e fisga 3 peixes com uma fisgada. Uau, irmão, você é incrível! Kinyer aplaude na margem, com uma expressão de admiração no rosto. O que é aquilo? De repente, Kinyer aponta para a superfície do rio à distância, franzindo a testa. Você volta para a margem e olha na direção que ela está apontando. Você também vira a cabeça e olha para lá, apenas para ver um ponto de luz branco leitoso aparecendo à distância. Em um piscar de olhos, o ponto de luz se aproxima cada vez mais. Você e Kinyer já arregalaram os olhos. Aquela é, na verdade, uma mulher linda. Seus dedos dos pés não tocam o chão, pisando descalça na superfície do rio. Jin, o sistema detectou uma filha do céu. Físico, embrião dão inato. Nível de submissão, 25%. Uau, que irmã linda! Você e Kinyer exclamam ao mesmo tempo. Essa mulher está realmente brilhando por todo o corpo. Seus 2 pezinhos são requintados e pequenos. Cada dedinho é branco e macio, fazendo as pessoas quererem beijá-los. Na verdade, é um corpo de dragão divino. A mulher abre seus lábios vermelhos levemente e olha para Kinyer. Ao ouvir isso, você sente um choque repentino em seu coração e dá um passo à frente, bloqueando Kinyer atrás de você discretamente. Irmã, nós só viemos pescar. Se não houver nada de errado, nós vamos embora primeiro. Você dá uma risadinha, segurando o arpão em uma mão e puxando Kinyer com a outra.
virando-se para ir embora, com uma rajada de vento perfumado vindo em sua direção. Aquela mulher de vestido branco aparece instantaneamente, bloqueando você e Kinnear. Não tenham medo, eu não tenho mais intenções com vocês. Eu só queria perguntar de onde vocês vieram. Nós somos da Vila Wang. A mulher olha para as roupas de linho grosseiro em você e Kinnear, e para o arpão em sua mão, e parece entender alguma coisa. Atrás desta grande montanha está a única seita de cultivo em um raio de 7.000 li, a seita Xian. Meu nome é Xiao Yunxi. Sou a 7ª anciã da seita Xian. Menina, você gostaria de me aceitar como mestra e embarcar no caminho do cultivo a partir de agora? A mulher sorriu gentilmente para Kinnear. Cobre comida e moradia? Já perdeu a melhor idade para o cultivo. Será difícil ter grandes conquistas nesta vida. Posso dar-lhe uma quantia em dinheiro e enviá-la para uma vila. Casar, ter filhos e viver uma vida rica também pode ser bom. Venian, você está com ciúmes da sua irmã? Isso é o que chamam de forte? Uma frase leve e passageira, querendo decidir arbitrariamente a vida de outra pessoa, essa sensação te deixa muito desconfortável. Não, eu quero ficar com o irmão mais velho. O irmão mais velho é meu último parente. Kinnear balançou a cabeça, recuando apressadamente da frente da mulher e escondendo-se atrás de você. Irmã Xiao, desculpe, minha irmã não vai te aceitar como mestra. Você segura firmemente a mão de Kinnear. Você não se sente à vontade para entregar sua irmã a uma estranha, ainda mais com o sistema que você tem. Contanto que você tenha tempo, você pode ascender com sua irmã imediatamente, não há necessidade de aceitar um mestre. Qual é o relacionamento de vocês? A mulher perguntou casualmente, percebendo que a garota à sua frente não era mais uma virgem. Kinnear é minha irmã que eu encontrei. Depois que nossos pais morreram, nos tornamos marido e mulher. Tudo bem, então venham comigo. Vou aceitar sua irmã como minha discípula direta, e você será meu discípulo nominal. Indo para a seita Xian, vocês ainda podem ficar juntos. Antes que você pudesse responder, Xiao Yunxi pegou você e Kinnear e voou para o alto. Então Xiao Yunxi chegou a um pé de uma montanha com uma rica fragrância de flores. Ela te acomodou em um pequeno pátio no sopé da montanha, pedindo que você fosse ao topo da montanha amanhã de manhã para se tornar um discípulo. Então ela levou Kinnear para a montanha. Essa mulher está me dificultando a vida de propósito? Você olhou para o pico da montanha que não podia ser visto. E não pôde deixar de se sentir preocupado. Se você começasse a escalar amanhã de manhã, provavelmente não conseguiria chegar lá até amanhã à tarde. O principal é que ela levou Kinnear embora. Você se sente um pouco ansioso e inquieto por não ver Kinnear. Esquece, vou escalar agora. Você ergueu a cabeça e olhou para a montanha íngreme, e tomou uma decisão. Mestre, por que você não deixa meu irmão mais velho morar no topo da montanha também? Kinnear sentou-se ao lado dela, franzindo a testa e perguntando, nossa montanha cerejeira roxa é alta e perigosa. Se ele puder escalar todos os dias, certamente fortalecerá seu corpo, o que será muito útil para ele condensar o Qi com sucesso. Se ele realmente conseguir subir amanhã de manhã, eu o aceitarei como discípulo e permitirei que ele morra no topo da montanha. Xiao Yunxi deixou uma frase fraca, e então deu um passo no ar, partindo naturalmente. Depois de ouvir as palavras da mestra, Kinnear olhou para o sopé da montanha com alguma preocupação, mas então ela cerrou seus pequenos punhos com determinação. Força! Irmão, Kinnear sabe que você é o melhor. Logo, por volta da meia-noite, antes do amanhecer, você subiu até o topo da montanha ofegante. Kinnear, estou chamando você cautelosamente. Então você caminhou em direção àquele templo taoísta. Kinnear ouviu o som e imediatamente se levantou. Ela estava muito preocupada, não conseguiu dormir a noite toda, e assim que ouviu sua voz, correu para fora. Kinnear, você está bem? Ele não fez nada com você, certo? Ele olha para Kinnear de cima a baixo, com um rosto cheio de preocupação. Irmão, eu estou bem, o mestre é muito bom para mim. Kinnear sorriu. Depois, ela te puxa para o pequeno pátio dele. Irmão, o mestre disse que isso é na verdade um teste. Se você conseguir escalar o topo da montanha, ele vai te aceitar como discípulo pessoal e permitir que você morra no topo da montanha. Ao ouvir isso, você também fica feliz. Estar com Kinnear o tempo todo te deixa em paz. Irmão, ainda é cedo para o amanhecer, então descanse um pouco. Kinnear limpou os arranhões no seu rosto com a manga. Seu rosto estava cheio de pena. Você acenou com a cabeça e então olhou ao redor e perguntou. O mestre não disse onde devo ficar? O mestre disse para você ficar comigo. Kinnear hesitou um pouco. Seus grandes olhos giraram e então ela disse timidamente. Sério?
Você está um pouco surpreso. Teoricamente, aqueles que cultivam tão prestam atenção à pureza e ao desapego. Eu não esperava que o mestre concordasse com esse tipo de coisa. Kinyer quer? Você sorri maliciosamente. De repente, você pega Kinyer no colo. Irmão, você é mau. O rostinho de Kinyer ficou vermelho e extremamente tímido. No entanto, um par de mãozinhas agarrou firmemente seu pescoço. Que barulho é esse? Essas duas pessoas estão indo longe demais. Xiao Yunxi estava originalmente meditando sob a lua, mas de repente ouviu um gemido estranho, não pôde deixar de corar e sentiu ainda mais inquietação em seu coração. Ela cultivou a pureza por 800 anos e nunca teve um único pensamento lascivo, embora também conhecesse algumas histórias secretas sobre homens e mulheres. No entanto, ninguém nunca fez esse tipo de coisa debaixo do nariz dela, e ela não aguentava mais ouvir. Ela jogou uma luz à vontade e usou seu poder divino para isolar sua casa e a de Kinyer. Amanhã eu tenho que estabelecer uma regra para eles. Pessoas que cultivam o tão não podem ser tão caprichosas. Xiao Yunxi tocou suas bochechas vermelhas e suspirou impotente. Vamos tomar um banho frio novamente. De manhã cedo, você faz a cerimônia de aprendizado no pavilhão, e então Xiao Yunxi te dá um manual de sol púrpura de nível iniciante, deixando você cultivar de acordo com o diagrama do manual de sol púrpura, e a velocidade de cultivo de Kinyer é extremamente terrível, em apenas 7 dias. Você sente 5 fluxos de ar densos aparecendo em seu corpo, construindo gradualmente um contorno circular, e em breve dará à luz a lendária roda de cristal. Dar à luz a roda de cristal possui poder divino, o que significa que você está oficialmente no caminho da prática. No entanto, você também não está muito atrás. Você faz muito progresso cada vez que observa Kinyer praticando, até que meio mês depois, Xiao Yunxi também percebe sua estranheza. Kinyer possui o corpo do Deus Dragão, e seu sangue é muito preciso. É normal que sua velocidade de cultivo seja rápida, mas o que você tem? Por que ela só consegue acompanhar a velocidade de cultivo de Kinyer? Isso deixou Xiao Yunxi extremamente confusa. No pavilhão no topo da montanha, os olhos de Xiao Yunxi estão turvos e vagos, como se nuvens estivessem fluindo. Ela usa seus poderes mágicos para deduzir o futuro, querendo discernir os mistérios do seu corpo. Acontece que é um embrião demoníaco da criação, não é de admirar que eu não tenha percebido antes. Depois de observar por um bom tempo, ela percebeu de repente. Você coçou a cabeça, um pouco perplexo. Xiao Yunxi explicou detalhadamente. O embrião demoníaco da criação pode compreender as leis de outras pessoas, roubar a criação de outras pessoas e até mesmo tomar a origem física de outras pessoas. Quanto maior for sua base de cultivo, mais aterrorizante será esse poder. Basta observar uma vez para compreender a moralidade dos outros. Kinyer pareceu pensar em algo e corou, pensando consigo mesma, não é à toa que o irmão é tão incrível. Acontece que o irmão também não é uma pessoa comum. Xiao Yunxi assentiu e sorriu. Eu também não esperava que ela possuísse um corpo tão raro. A anciã sênior Mu Qingguan também é um embrião demoníaco da criação. Quando ela voltar daqui a algum tempo, eu levarei você para adorá-la como professora. Deixe aceitá-lo como seu discípulo pessoal. Sendo ambos embriões demoníacos da criação, ela definitivamente será capaz de orientá-lo melhor em sua prática. Muito obrigado, mestre. Você realmente gosta muito desse mestre gentil e amável. À noite, no pequeno pátio nas montanhas, você ergueu os olhos para o céu. Nessa hora, o mestre sempre voava sobre sua cabeça e deixava seita, mas hoje você não viu aquela figura graciosa. Você balançou a cabeça e afastou os pensamentos confusos, começando a praticar. De repente, uma figura branca caiu do céu. Você abriu os olhos e viu. Era Xiao Yunxi que havia caído do ar. Sentindo que algo estava errado com ela, você imediatamente se apressou para ajudá-la. No entanto, inesperadamente, Xiao Yunxi o empurrou para longe. Não se aproxime, disse Xiao Yunxi com o rosto vermelho. Ajoelhada no chão, seu corpo esguio tremia incessantemente. Ela respirou fundo, tentando se acalmar, mas não conseguiu. Nesse momento, seu corpo estava quente e seco, e sua medula espinhal estava latejando de coceira. Um mês atrás, ela obteve acidentalmente uma fruta e angiu-a lá fora. Para aumentar a certeza de um avanço bem-sucedido, ela a engoliu. Era um tesouro natural extremamente raro. Pode ajudar as pessoas a estabilizar sua prática. No entanto, ela não esperava que esse raro tesouro natural tivesse um efeito colateral que era embaraçoso de mencionar. Por um mês inteiro, todas as noites, seu corpo ficava quente e seco. Ela tinha que tomar um banho frio no rio para suprimir isso.
Ela pensou que esse efeito colateral desapareceria gradualmente. Mas quem diria que, depois de um mês, esse efeito colateral não desapareceu? Pelo contrário, estava ficando cada vez mais forte. Não, se continuar assim, meus meridianos serão destruídos. Xiao Yunxi cerrou os dentes, mantendo à força um traço de razão. Está tão quente. Estou quase perdendo o controle. Mestre, o que há de errado com você? Quer que eu chame alguém? Você estava prestes a ajudar o mestre a se levantar, quando foi impiedosamente empurrado para longe. Nesse momento, você só podia ficar ansiosamente no lugar, sem saber o que fazer. Não, não, não deixe que ninguém me veja assim. Xiao Yunxi ergueu a cabeça e o impediu apressadamente. Ao ver o jovem bonito e forte, sua respiração ficou repentinamente mais rápida e o rubor em seu rosto ainda mais inebriante. Quase não aguentando, Wang Lian, me ajude a entrar no seu quarto. Xiao Yunxi respirou fundo, um traço de luta brilhou em seus olhos, como se tivesse tomado uma decisão. Sim, mestre da seita, você avançou e abraçou a cintura de Xiao Yunxi, meio carregando-a. Depois de entrar no quarto, perguntou imediatamente, mestre da seita, devo chamar os outros anciãos? Não, não adianta, não importa quem venha. Agora só você pode me ajudar. Xiao Yunxi levantou a mão e lançou um escudo de luz, envolvendo a casa por fora. Em seguida, mudando completamente sua serenidade habitual, levantou Wang Lian de repente. Mestre da seita, como você quer que eu te ajude? Você foi pressionado para baixo, olhando para a aparência corada de Xiao Yunxi. Com o coração assustado, não posso esperar mais, se demorar mais, vou quebrar. Me ajude! A voz de Xiao Yunxi tremia, e uma cabeleira escura naquele momento como uma cachoeira espalhou-se, emitindo uma fragrância, e Wang Lian a abraçou em seus braços macios e perfumados. Você ficou atordoado por um momento. O que fazer? Será que? Mas afinal, ela é a mestre da seita, e se ela se arrepender depois e me matar com uma palma? Este é o nosso segredo, fique tranquilo, eu não vou te tratar mal no futuro. Rápido! De repente, os olhos de Xiao Yunxi estavam turvos, e seus lábios vermelhos doces e úmidos se aproximaram para beijá-lo, olhando para Wang Lian. Com uma beleza deslumbrante e cheia de paixão, Wang Lian também não conseguiu resistir. Na manhã seguinte, Xiao Yunxi vestiu suas roupas e ficou na porta, um vestido branco elegante, como um toque de essência imortal. Enquanto Wang Lian estava fracamente encolhido em um canto da cama, mestre da seita Yunxi, muito mais poderosa que Qin Er, normalmente parece uma grande fada gentil e virtuosa. Mas ontem à noite ela era como uma demonia louca. Quem diria que a mestre da seita ainda era virgem? Olhando para o toque de vermelho na cama, Wang Lian ficou extremamente surpreso. Em apenas uma noite, o grau de submissão da mestre da seita aumentou significativamente. Se acontecesse mais algumas vezes, Wang Lian simplesmente não conseguia imaginar, isso é um milagre. Pode usar o método de absorção para extrair a essência interna para cultivar, e também isto. São algumas pílulas que podem ajudá-lo a recuperar a força física. Depois de usá-las, pode pedir-me mais. Farei o meu melhor para o ajudar a melhorar o cultivo. No entanto, os nossos assuntos. Não conte a ninguém. Xiao Yunxi deixou uma pequena caixa de madeira e depois partiu. Depois que Xiao Zun partiu, Wang Lian falou na cama. Embora Xiao Zun seja um talento do céu com um físico estranho, Wang Lian nunca teve a ideia de conquistá-la. A diferença entre os dois, seja em cultivo ou em estatuto, é demasiado grande. Conquistá-la. Isso é simplesmente impossível. Mas agora, parece que há alguns sinais. Nervos? O que é isso? Depois de um tempo, Wang Lian abriu a pequena caixa de madeira deixada por Yunxi Xiaozun e pegou numa pedra brilhante. Mais um mês depois, Qin Er condensou com sucesso o Qi e deu à luz a uma roda de essência no corpo, embarcando oficialmente no caminho do cultivo. Ela até possuiu o chamado poder divino, capaz de esmagar pedras gigantes com um soco no ar. Este incidente causou um grande rebuliço na seita Xian. Gu Ling só começou a cultivar aos 16 anos, e conseguiu condensar o Qi em 3 meses. É simplesmente inédito na história. Mesmo que ele seja um corpo de Deus Dragão, esta velocidade é demasiado exagerada. Quando toda a gente está atenta. A Qin Er, Wang Lian também condensou secretamente o Qi com sucesso. Nem mesmo Xiao Yunxi sabia. Desde aquela noite, Xiao Yunxi nunca mais o procurou. Wang Lian também passou mais de um mês sem ver Xiao Zun. Na verdade, ele sente um pouco de falta dela. Afinal, Yunxi Xiao Zun é gentil e virtuosa,
bonita como uma fada e acessível. Corpo delicado e macio, cheio de qualidades. É impossível dizer tudo. Nenhum homem não gosta deste tipo. Abanando a cabeça, Wang Lian afasta os pensamentos dispersos. Jin-dong, parabéns ao anfitrião por finalmente atingir o reino da roda de essência. O espaço do reino virtual foi aberto. Jin-dong, a recompensa por conquistar o corpo de Deus Dragão foi emitida. Amuleto de jade de 7 cores. O espaço do reino virtual só pode ser usado temporariamente pelo anfitrião. Amuleto de jade de 7 cores. Pode esconder o corpo, esconder a aura, não ser notado e pode mudar a própria energia vital. Exibir qualquer nível de cultivo, essa coisa é boa. Wang Lian olhou para um reino de jade de 7 cores em sua mão. Imediatamente coloquei no dedo. Este anel é chamado de reino de jade de 7 cores, mas a cor é muito escura. Não há flutuação de energia espiritual. Parece muito comum quando usado no dedo, então não precisa se preocupar em ser roubado. O espaço do reino virtual tem 30 vezes o tempo. Um dia se passou no mundo exterior e um mês se passou no reino virtual. Se sua velocidade de cultivo for muito rápida, definitivamente atrairá a atenção de outras pessoas. Este anel pode ajudá-lo a encobrir seu cultivo. Sistema, me envie para o espaço do reino virtual. Wang Lian sentou-se em sua cabana de como. Sistema, o espaço do domínio de gelo foi aberto. Sistema, o espaço do domínio de chamas foi aberto. Parabéns! Com o nível de cultivo atual do hospedeiro, apenas 2 níveis de espaço do reino virtual podem ser abertos. A voz do sistema mal terminou de falar. No momento seguinte, Wang Lian desapareceu repentinamente da casa e chegou a um mundo branco. O vento frio era cortante, os flocos de neve enchiam o céu, e as montanhas de gelo distantes brilhavam intensamente. Ok, sistema, como cultivar neste lugar miserável? Wang Lian esfregou as mãos e lamentou. Ao mesmo tempo em que instigava a roda dourada, uma fina camada de energia espiritual flutuou em seu corpo. Para resistir ao frio severo, sistema, o espaço do domínio de gelo contém a lei suprema do dão do gelo. Espero que o hospedeiro possa sentir bem. Depois que o sistema ficou em silêncio, Wang Lian olhou ao redor deprimido. O vasto mundo, a tempestade de vento e neve devastavam. Na verdade, havia um grande sol girando no céu, e sob seus pés havia geleiras sem fim, como um mundo de gelo e neve ilimitado. Wang Lian esfregou as mãos e sentiu ainda mais frio. O poder divino em seu corpo estava se dissipando gradualmente. Logo, Wang Lian percebeu que algo estava errado. O vento frio era de cortar os ossos. A neve voava como facas. As roupas em seu corpo foram movidas para abrir, e então, a pele de seu corpo também foi cortada. Em apenas alguns instantes, Wang Lian estava coberto de sangue. Só que, antes que o sangue vazasse, foi coberto por uma camada de geada vermelha escura. Eu não consigo sentir nem um pouco de dor. Eu nem, sistema. Me mande sair rápido. Wang Lian ficou imediatamente chocado. Se ele continuasse aqui, temo que sua vida seja explicada aqui. Sistema, por favor, pergunte ao hospedeiro. Se deseja experimentar o espaço de banho de fogo. Banho de fogo. Wang Lian se acalmou. Pensando um pouco, talvez o banho de fogo seja mais adequado para seu cultivo, então ele imediatamente disse. Experimentar. No instante seguinte, o ambiente ao redor mudou. As terras glaciais próximas de repente desmoronaram, engolidas por borbulhantes. Magma escaldante. Em um instante, Wang Lian parecia estar em um forno. Uma aura escaldante e quente veio em sua direção. A montanha de gelo distante estava afundando silenciosamente. O chão de repente brilhou em vermelho, exceto por um pedaço sob os pés de Wang Lian. Além da terra vermelha escura, ao redor havia um mar infinito de magma. Eu gritei de alegria. A pele de Wang Lian estava assada e vermelha, e seu sangue parecia estar fervendo. O banho de gelo agora era mortal, e o banho de fogo agora é ainda mais mortal. Eu não quero experimentar, me mande para fora rápido. Wang Lian sentiu que ele estava prestes a ficar cozido. Até as roupas em seu corpo foram queimadas até ficarem secas, transformado em pedaços de cinzas flutuantes. No instante seguinte, Wang Lian, nu e escorregadio, apareceu na cabana de palha. Wang Lian ficou em silêncio. Embora haja 30 vezes mais tempo no espaço do reino virtual, um ambiente de cultivo tão hostil não pode permanecer por muito tempo. Ele não está disposto. É como segurar uma montanha de ouro e não poder usá-la. Sistema. Como posso usar este espaço para cultivar?
Os fortes nunca reclamam do ambiente. Sugere-se que o hospedeiro persista o máximo que puder. Conselho do sistema. O caminho adiante é difícil, apenas com um coração firme e perseverança pode haver sucesso. Persista o máximo que puder. Depois de ouvir as palavras do sistema, Wang Lian cerrou os dentes. Chegar a este mundo desconhecido fez Wang Lian se sentir muito inseguro. Não há restrições de regras aqui, é completamente o forte que prevalece. Ele deve melhorar sua força o mais rápido possível. Proteja tudo ao seu redor. Ele não queria ver a vila de Wangji ser destruída novamente como antes. Todos aqueles rostos familiares desapareceram, mas ele não pôde fazer nada. Sistema. Envie-me para o espaço do domínio de gelo mais uma vez. Wang Lian reuniu coragem e tomou uma decisão. Ele não estava vestindo roupas. De qualquer forma, não adiantaria nada vestir, tinha acabado de entrar. Ele imediatamente estremeceu, mas desta vez não prestou muita atenção ao ambiente ao redor. Colocou o restante da energia espiritual que a mestra lhe deu na frente dele e sentou-se diretamente no chão para cultivar. Embora seu traseiro estivesse um pouco frio, ele manifestou um disco púrpura do tamanho de 8 palmas. Espalhou uma névoa de energia primordial, isolando a sensação de frio do corpo. Este disco púrpura é a roda dourada. A roda dourada é a roda de circulação dos órgãos internos do corpo humano. Representa a oportunidade de vida do cultivador. No início do cultivo, o cultivador deve primeiro usar o método de absorção da terra para gerar internamente a roda dourada. Depois de gerar a roda dourada, pode refinar a energia espiritual do céu e da terra, transformá-la na fonte da vida pessoal, obtendo o poder divino e uma vida mais longa. Geralmente, quanto maior a roda dourada, mais forte é o cultivador, e mais profundo é o poder divino. Wang Lian ficou chocado. A roda dos meridianos da vida de repente ampliou-se várias vezes, atingindo cerca de 2 x de altura, pairando atrás dele, girando constantemente, absorvendo o poder do vento e da neve deste espaço e integrando-o a ela. Para refinar o poder contido nela, a energia primordial nebulosa foi devastada pelo vento e pela neve. A roda dos meridianos tremia como um bambu frágil ao vento. No entanto, Wang Lian não se importou com isso. Ele queria usar o tempo 30 vezes mais rápido aqui para compreender o Sutra do Deus Dragão. Como o Sutra do Deus Dragão era muito difícil de compreender, Wang Lian passou a maior parte do tempo cultivando o método Ziyang que a mestra lhe deu. O método Ziyang é simples e fácil de entender, muito fácil de cultivar, mas agora, já que ele tinha o espaço do Reino do Vazio, Wang Lian podia gastar muito tempo para compreender o Sutra do Deus Dragão. Um pergaminho antigo e profundo se desenrolou na mente de Wang Lian, gravado com inúmeras runas douradas densas. Wang Lian observou atentamente, enquanto recordava as percepções que Qin'er havia contado a Wang Lian sobre o Sutra do Deus Dragão. No espaço de gelo e jade, o sol e a lua afundaram. 7 ou 8 dias se passaram. Havia um dragão verdadeiro nadando na mente de Wang Lian. No entanto, ele parou repentinamente de cultivar. Seu corpo foi cortado em várias feridas pelo vento frio cortante. Em alguns lugares, os ossos também ficaram expostos. Se continuasse assim, ele com certeza vai se machucar feio. Kong, me tira daqui. Depois de voltar para a cabana de palha, olhando para o meu corpo cheio de ferimentos superficiais, meus nervos também estavam completamente esgotados. Wang Lian franziu a testa. Parecia que teria que procurar o mestre. As pessoas no mundo se concentram em cultivar o tão, mas não conhecem a beleza do mundo secular. 800 anos de altos e baixos não se comparam à dor pungente daquela noite. Xiao Yunxi investigou pessoalmente depois que Wang Lian a ajudou a eliminar os efeitos colaterais do Vale Yanjiuan. Seu coração estava completamente confuso e ela sempre se pegava revivendo aquela sensação à noite. Como mestre, forçar seu discípulo a fazer esse tipo de coisa, sem falar em Wang Lian. Mesmo enfrentando Qin'er, ela se sentia muito culpada. Isso deixou seu coração ainda mais confuso. De manhã cedo, Wang Lian acordou cedo e, depois de subir ao topo da montanha, viu Xiao Yunxi sentada sozinha no pavilhão, olhando para o vazio. Mestre! Wang Lian chamou suavemente. Wang Lian? Oh! Você realmente conseguiu condensar o Qi com sucesso? Xiao Yunxi olhou para trás e sentiu a aura no corpo de Wang Lian, com uma expressão surpresa. Tudo graças às pedras brilhantes que o mestre me deu. Esse tipo de coisa é muito útil para o meu cultivo. Wang Lian mostrou gratidão. E então disse, mestre, eu já usei todas aquelas pedras. Você poderia me dar mais algumas?
A propósito, me dê algumas pílulas curativas. Você já usou todos aqueles nervos? A expressão de Xiao Yunxi era de surpresa, mas algo mais revelava mais preocupação. Você não cultivou nada errado, não é? Os 20 din de nervos que eu te dei eram para 3 meses. Os nervos contêm uma grande quantidade de essência vital. Você circulou tanto em um curto período de tempo. Seu corpo vai explodir. Dizendo isso, Xiao Yunxi caminhou rapidamente e pegou a mão de Wang Lian para sentir seus meridianos. Ao ouvir isso, o coração de Wang Lian deu um salto. Então é isso. Mestre, fique tranquila. O corpo do discípulo está bem. Wang Lian puxou a mão, recusando sua investigação. E rapidamente disse, quantos nervos você quer desta vez? Vendo as ações de Wang Lian, Xiao Yunxi franziu a testa, sentindo que algo estava errado. Eu quero 50 quilos. Serve? Wang Lian perguntou timidamente. Posso. Você pode ir primeiro. À noite, eu irei te encontrar, Xiao Yunxi disse com um brilho em seus belos olhos. Ela assentiu levemente, pensando, por que esse garoto precisa de tanto nervo? É para ser cortado? Mas não falta corte. Olhando para as costas de Wang Lian enquanto ele partia, Xiao Yunxi murmurou para si mesma. De repente, ela franziu a testa novamente. Há alguns dias, o terceiro ancião, Mu Qingguan, retornou. Originalmente, ela havia prometido a Wang Lian levá-lo para se tornar um discípulo, mas agora, ela está um pouco relutante em entregar Wang Lian para Mu Qingguan. Ninguém sabe que Wang Lian é o embrião demoníaco da criação. Desde sempre, as pessoas da seita sabem que ela aceitou um discípulo do sexo masculino de 18 anos, que só começou a cultivar agora. No entanto, isso foi porque Wang Lian é o irmão do corpo do deus dragão. Ela não teve escolha a não ser aceitá-lo. Mas agora que ela tem esse tipo de relacionamento com Wang Lian, Xiao Yunxi só quer esconder Wang Lian, de preferência, não deixar ninguém mais saber. À noite, Xiao Yunxi chegou. Uma figura esguia entrou na cabana, vagamente visível na noite escura. Wang Lian desabotoou as vestes de sua mestra impacientemente. Sem dizer uma palavra, eles eram lenha seca e fogo furioso. Eles se abraçaram imediatamente. Wang Lian tomou uma pílula fortalecedora de Yang com antecedência para evitar que, como da última vez, ele fosse desprezado por sua mestra Yunxi, que até lhe deu pílulas para restaurar a força física. Foi simplesmente uma humilhação. Logo, Xiao Yunxi percebeu que algo estava errado. Por que esse garoto está tão poderoso hoje? Não apenas seu corpo é extremamente forte, mas sua energia também é abundante, deixando sua mente completamente atordoada. Pela manhã, o cabelo de Xiao Yunxi estava despenteado, e seu rosto estava vermelho de excitação. Depois de se vestir, ela apoiou-se na parede e cambaleou para fora da porta. Ela deixou uma bolsa de armazenamento, com 100 quilos de nervos e algumas pílulas para lavar a medula e melhorar o físico. Ela examinou o corpo de Wang Lian e não encontrou nada de anormal, apenas que sua força divina e alma estavam instáveis. O fato de Wang Lian ser capaz de obter tanta essência dos nervos em tão pouco tempo é inteiramente devido ao espaço do reino virtual, que tem 30 vezes o tempo, enquanto Xiao Yunxi ainda pensava que era a singularidade do embrião demoníaco da criação. Ele também ficou de olho em Wang Lian, dizendo para ele usar à vontade e procurá-lo se precisasse de mais. Wang Lian percebeu claramente que a mentalidade de sua mestre parecia ter sofrido uma mudança peculiar. Da última vez, ela estava muito reservada e hesitante, mas desta vez parecia ter se libertado, encarando os dois com uma atitude franca e prazerosa. Esse sentimento secreto e furtivo, no entanto, ele ainda não conseguiu dominar a mestre, não importa o quanto se esforçasse. O nível de submissão permaneceu em 85 e não aumentou mais. Wang Lian provavelmente já havia descoberto o que estava acontecendo com o nível de submissão. Apenas confiar em assuntos entre homem e mulher não é suficiente para dominar completamente uma pessoa. Deve ser baseado em uma certa base emocional, e essa base emocional só pode ser cultivada lentamente. Ele nem se lembrava. No final da tarde, Qin Ye chegou ao sopé da montanha e entrou na cabana de Wang Lian. Como os dois estavam ocupados cultivando, já fazia alguns dias que não se viam. Como diz o ditado, uma pequena separação é melhor que um novo casamento, e neste encontro, naturalmente, eles primeiro tiveram uma troca profunda. As ações de Wang Lian e Qin Ye, naturalmente, não poderiam escapar de Xiao Yunxi. Ela também, muito atenciosamente, usou seu poder divino para isolar a cabana do mundo exterior, para evitar que outros ouvissem.
os sons estranhos que aquela garota estava fazendo. De manhã cedo, Kinnear se levantou dos braços de Wang Lian. Tirou um corpete bordado de seda dourada rosa de sua bolsa de armazenamento. Então, ela colocou o corpete na frente do corpo e deixou Wang Lian amarrar as fitas nas costas. Irmão, está bonito. Kinnear se virou. Perguntou com o rosto corado. Sim, está bonito. De onde veio isso? Wang Lian assentiu, então ficou um pouco confuso. Ele nunca tinha visto Kinnear usando este corpete antes. Foi a mestre Yunxi quem comprou especialmente para mim lá fora. Kinnear disse sorrindo, então estufou o peito cheio. Ah! Parece um pouco pequeno. Wang Lian olhou estranho. Este corpete. Temo que não dure muito antes de ser danificado, mestre Yunxi. Claramente subestimou o tamanho dessa garota. Sim, está um pouco apertado. Kinnear sorriu despreocupadamente. Embora esteja muito apertado, eu gosto muito. Este é um tecido de seda muito precioso, muito mais confortável de usar do que aquele babador de tecido grosso que ele tinha antes. Da próxima vez que eu vir a mestre, vou dizer a ela para comprar um maior para você. Caso contrário, isso afetará o desenvolvimento de Kinnear. Wang Lian sorriu. Ele tocou a cabeça de Kinnear e disse, irmão, é melhor não incomodar a mestre. Sua tribulação celestial está se aproximando e o tempo é muito curto. Ela entrará em reclusão nos próximos dias. Kinnear piscou os olhos e disse seriamente, é assim mesmo. Wang Lian assentiu levemente. Então, os dois conversaram um pouco mais. Então, Kinnear invocou o disco dourado. Ela operou seu poder divino para Wang Lian observar. Ok, Kinnear. Eu quase entendi. Depois de um tempo, Wang Lian assentiu. Irmão, você realmente entendeu. A essência do corpo do Deus Dragão. Kinnear ficou de lado, um pouco incrédula. Não é que ela não acreditasse no irmão, mas essa coisa era simplesmente ultrajante demais. Ela cultivava ao lado da mestre todos os dias e aprendeu muitos problemas de senso comum. O corpo do Deus Dragão é um dos corpos divinos de linhagem dos 9 grandes clãs. A menos que você possua essa linhagem, como é possível obter o corpo do Deus Dragão? O embrião demoníaco da criação é realmente tão mágico? É verdade. Wang Lian sorriu. Ele acariciou a cabeça de Kinnear. Anteriormente, a mestre havia explicado detalhadamente as características do corpo do Deus Dragão para ele. Além disso, o sistema também mencionou alguns métodos para imitar a essência da criação do Deus Dragão. Isso deixou Wang Lian cheio de confiança. Depois que Kinnear deixou a cabana, Wang Lian começou formalmente a imitar o corpo do Deus Dragão. O espaço de desejo de gelo estava assolado por ventos frios. Wang Lian estava sentado sozinho em um glacial desolado, silenciosamente relembrando quando Kinnear estava exibindo seu poder divino. Suas mãos jorravam um tipo de runa sagrada. Essa era uma runa primitiva gravada em seus ossos desde o nascimento, extremamente complexa, extremamente misteriosa, cheia de vitalidade vigorosa e possuindo um poderoso poder primitivo. Essa runa é o mistério essencial do corpo do Deus Dragão. Wang Lian invocou o disco dourado. Suspenso atrás dele, ele injetou o poder de gelo do espaço de desejo de gelo em sua palma direita. Falando, rapidamente inúmeros gelos envolveram a palma da mão. Vestígios de sangue apareceram. O gelo era como uma faca, rasgando diretamente sua pele. Revelando um osso da mão pálido, Wang Lian rangeu os dentes de dor, suando frio profusamente. Apressadamente, ele instigou a fórmula Xian, guiando seu próprio poder divino. Ele usou o poder do gelo no espaço do desejo congelado, condensando em uma faca de gelo, e gravando a pouco no osso da palma da sua mão direita. Ele estava a tentar desenhar aquele tipo de runa nos seus ossos. Para obter esse tipo de poder estranho, o tempo passou pouco a pouco. Wang Lian suava frio profusamente. Apenas com um traço de pincel, uma runa formou-se gradualmente no osso da sua mão direita. Não sei quanto tempo se passou, ele realmente conseguiu, quando o último traço terminou. Uma força sagrada e poderosa explodiu repentinamente da mão direita, dourada e brilhante. O poder divino jorrou, uma runa original foi introduzida no osso da mão, uma rica vitalidade explodiu. A carne e o sangue regeneraram-se instantaneamente, o poder do gelo não podia mais ferir esta mão. A faca de gelo gravou o osso, desenhando runas. Wang Lian olhou excitado para a mão direita dourada e brilhante. O coração excitado além das palavras, ele levantou o punho direito e bateu violentamente no chão. Com um soco, a geleira rachou e a terra espalhou-se como uma teia de aranha. Embora não tenha desmoronado, nem se tenha espalhado muito, mas este tipo de poder
Já excedeu em muito o limite anterior do seu corpo. Este é o poder pertencente ao corpo do Deus Dragão, sistema. Eu consegui. Wang Lian estava tão excitado que este treino não só compreendeu a runa do osso de dragão, mas também a sua cultivação chegou ao segundo nível do reino da roda dourada. Parabéns ao hospedeiro. Absorveu com sucesso o poder da fonte do corpo do Deus Dragão, obtendo o poder do corpo do Deus Dragão. Isto é, sem dúvida, uma motivação muito abundante. Wang Lian também ficou mais louco ao desenhar runas nos ossos de todo o seu corpo, até mesmo no pequeno Wang Lian. Também desenhou runas do Deus Dragão. Depois de gravar as runas do Deus Dragão, a aparência do pequeno Wang Lian estava dourada e brilhante. Como um grande dragão dourado, não só tornou-se muito mais imponente e grandioso, mas também pode subir e descer. Controlo livre para a esquerda e para a direita, e o poder também é muito poderoso. Wang Lian está muito satisfeito. Afinal, a pílula de reabastecimento de Yang é apenas um objeto externo. É preciso que ele se fortaleça verdadeiramente, para que não precise se preocupar no futuro. Sendo ridicularizado pelo sistema de novo. Da próxima vez que estiver com a mestre, mesmo sem a pílula de suplemento Yang, Wang Lian está confiante de que também tem poder para lutar. Embora ele tenha obtido as runas da origem do corpo do Deus Dragão, essa coisa, afinal, não é o seu próprio poder. Ainda precisa ser constantemente compreendido. Nos próximos dias, Wang Lian irá procurar Qin Er todos os dias para observar e compreender o poder do corpo do Deus Dragão. Como seu cultivo está aumentando muito rápido, com medo de atrair a atenção de outros, Wang Lian usa o anel de jade de 7 cores para esconder seu verdadeiro cultivo. Apenas expondo o cultivo do primeiro nível do reino da roda dourada. Mestre, você tem razão? No topo da montanha, Qin Er olhou para Xiao Yunxi à sua frente e perguntou suavemente. Razão? Não tenho. Desde criança, tenho me dedicado ao cultivo. Nunca considerei assuntos entre homens e mulheres. Xiao Yunxi sorriu levemente e balançou a cabeça. Mas a mestre não tem 2 filhas? Qin Er arregalou os olhos, quase. Shi e Yuan, elas também são crianças desafortunadas. Fui eu quem as criei desde pequenas. Então, me tornei a mãe delas. Xiao Yunxi suspirou levemente. Então é assim. Qin Er acenou com a cabeça, sentindo-se secretamente feliz por alguma razão. A mestre já pensou em encontrar um companheiro de cultivo? Qin Er perguntou novamente. Ah, nunca pensei nisso. Xiao Yunxi balançou a cabeça levemente. Não sei porquê. O rosto de Wang Lian de repente apareceu em sua mente, e seu rosto ficou vermelho instantaneamente. A mestre acha. O que você acha do meu irmão? Qin Er piscou seus grandes olhos e perguntou em voz baixa. Na verdade, essa garota está testando Xiao Yunxi. Antes, ela viu que a mestre e o irmão sempre a evitavam e se encontravam secretamente. Normalmente, os dois também trocavam olhares apaixonados. Além disso, toda vez que a mestre ia encontrar o irmão, seu rosto ficava vermelho. Ela perguntou ao irmão se havia algo entre ele e a mestre. Mas como Wang Lian havia prometido a Xiao Yunxi antes, ele só podia dizer que não. No entanto, Qin Er sente que esses dois definitivamente estão escondendo algo dela. Seu irmão, Xiao Yunxi franziu a testa de repente, ao mencionar Wang Lian. Seu coração de repente deu um salto. Essa garota. Por que de repente? Por que perguntar isso? Será que Wang Lian contou a Qin Er sobre as duas? Ela tem uma boa índole e sua velocidade de cultivo também é muito rápida. Só um pouco inferior a você, Xiao Yunxi disse casualmente. Ela originalmente queria dizer algumas palavras para testar Qin Er e ver se ela já sabia sobre ela e Wang Lian, mas no final não disse nada. Da próxima vez, pergunte diretamente a Wang Lian. Qin Er assentiu, vendo que a mestra intencionalmente mudava de assunto, e não se atreveu a perguntar mais. Do outro lado, Wang Lian, depois do corpo do dragão divino entalhado em madeira, pegou um livro antigo e começou a ler. Na frente dela, havia também uma grande pilha de clássicos secretos antigos. Esses livros antigos foram enviados por Qin Er do pavilhão de ouro enterrado no Monte Luoxua. Eles contêm registros sobre a história antiga de Beiyuan, as terras de cada era. Sábios antigos, pessoas extraordinárias e justas, e introduções detalhadas a vários corpos divinos. Wang Lian queria gastar algum tempo lendo extensivamente para aumentar seu conhecimento. Desde o início da história, a raça humana teve um total de 18 constituições desafiadoras do céu. 3 corpos celestiais, corpo sagrado Xuantian, corpo de batalha do caos,
Corpo hegemônico celestial, 6 fetos divinos, feto divino eterno. Feto divino supremo, feto dão do caos primordial, feto dão inato. Feto demoníaco da criação, feto demoníaco devorador do céu, 9 linhagens de terra divina. Corpo do dragão divino, corpo do imperador divino, corpo de Kirin. Corpo do caos, corpo de Kumpen, corpo de pássaro pendourado. Corpo do deus do trovão e corpo do deus do vento. O feto demoníaco da criação ocupa o 5º lugar entre os 6 fetos divinos. O Anguilian segurava um livro antigo que registra vários corpos divinos e observava cuidadosamente. Ele pensou que sua constituição poderia ver através de todas as leis. O corpo divino demônio espiritual definitivamente seria incrivelmente poderoso. Mas ele não esperava que fosse apenas o penúltimo. Corpo do dragão divino. É uma das linhagens sanguíneas divinas das 9 grandes raças divinas, a raça do dragão do Imperador do Leste, na Era Primordial. Recebeu a lei da punção do ancestral e integrou a sorte do dom do verdadeiro dragão do grande imperador ancestral em seu próprio sangue. Só assim os descendentes podem herdar. Apenas aqueles que realmente despertam a sorte do dom do verdadeiro dragão podem ser chamados de corpo do dragão divino, clã dragão do Imperador Oriental, já que o corpo do dragão divino é o corpo divino exclusivo do clã dragão do Imperador Oriental. Então Kin'Er não seria uma pessoa do clã dragão do Imperador Oriental? O Anguilian folheou livros antigos e ficou surpreso de repente. Neste dia, o Anguilian subiu ao topo da montanha, querendo encontrar seu mestre para pedir mais nervos. No entanto, o mestre não estava, nem Kin'Er. Possivelmente Xiao Yunxi levou Kin'Er para outro lugar. Então, o Anguilian fechou os olhos e começou a praticar no pavilhão no topo da montanha, esperando. Quem é você? De repente, uma voz clara e melodiosa veio de trás. Quando o Anguilian se virou, viu uma jovem adorável e espirituosa. Seus cabelos eram como uma cachoeira, seu nariz era reto e alto, seus lábios eram da cor de cerejas, uma gaze fina e leve de ganso vermelho. Dificilmente conseguia esconder aquele corpo curvilíneo. Seus braços de jade eram brancos. Suas pernas eram retas, seu peito era cheio e seus quadris eram redondos. Como uma lua cheia. Pela aparência, sua idade deveria ser quase a mesma de Kin'Er. Além disso, seu corpo estava muito bem desenvolvido, comparável ao de Kin'Er. Jin-Dong, o sistema detectou uma orgulhosa filha do céu, com o físico do corpo da Fênix de Fogo. Você é a irmã sênior Shua ou a irmã sênior Yuan? Os olhos de Wang Lian se moveram e ele adivinhou aproximadamente a identidade da jovem. Anteriormente, o mestre havia dito que ela tinha 2 filhas em reclusão na montanha. Presumivelmente, esta é uma delas. Xiao Yunxi disse ao Wang Lian que, se ele as visse, deveria chamá-las de irmã sênior. Você me chama de irmã sênior, então quem é você? Os olhos da jovem brilharam, cheios de espiritualidade, parecendo muito curiosa. Ela tocou o chão com os dedos dos pés e chegou ao lado de Wang Lian num salto, examinando. Meu nome é Wang Lian, sou o discípulo pessoal que a mestre aceitou recentemente. Wang Lian não estava nem triste nem arrogante. Ele recuou bruscamente e respondeu, bobagem. Minha mãe está prestes a enfrentar a tribulação. Até os discípulos anteriores já foram entregues a outros anciãos. Como ela poderia aceitar mais aprendizes? A jovem olhou fixamente para Wang Lian e disse, se a irmã Júnior Sênior for infeliz, saberemos quando a mestre voltar e perguntar. Wang Lian coçou a cabeça, sem jeito. Quem é ela? Nesse momento, outra voz muito nítida veio. Wang Lian olhou para trás e viu outra jovem saltando para o topo da montanha. Ela era exatamente igual à irmã Júnior Sênior na frente dele, ambas tão encantadoras e adoráveis. A diferença entre as duas era a roupa e o temperamento. Esta irmã Júnior Sênior estava vestindo um vestido azul água semi-aberto, com curvas acentuadas e uma figura encantadora. Sempre que ela dava um passo, suas coxas arredondadas e brancas eram generosamente expostas ao ar. Além disso, seu temperamento era muito sagrado e nobre. Como uma jovem imperatriz, carregando uma sensação de alienação e frieza. Na verdade, são gêmeas. Wang Lian ficou surpreso por dentro. Elas disseram, ele é nosso irmão Júnior, disse a jovem vestida com uma veste de gaze vermelha, virando a cabeça. Irmão Júnior. A jovem de vestido azul água também se aproximou curiosamente. Um par de olhos vermelhos e límpidos piscaram. Jin-Dong. O sistema detectou uma orgulhosa filha do céu, com o físico da Fênix de Gelo. Fênix de Fogo.
Fênix de gelo, a mãe delas é realmente incrível. Gerar 2 corpos divinos de uma vez, e ainda por cima, 2 ramos do corpo da Fênix divina. No entanto, o corpo da Fênix divina também é uma das 9 grandes raças. Como elas são filhas da Mestre? Será que a Mestre roubou as crianças do clã da Fênix Oriental? Wang Lian murmurou para si mesmo. Nesse momento, Xiao Yunxi por acaso voltou com Qin Er. Mestre, quem são essas duas? Qin Er viu 2 jovens, com idades semelhantes à dela, e seus olhos brilharam imediatamente. Estas são as 2 filhas que eu sempre mencionei. Aquela vestida com a veste de gaze vermelha se chama Xinu, e esta vestida com um vestido azul água chamava-se Xuan. Eles também usam meu sobrenome, Xiao, 1 ano mais novos que Xiao. Xiao Yunxi explicou com um sorriso. Mãe, ela é. Xiao Xuan e Xiao Yui olharam ao mesmo tempo para Qing'er ao lado de Xiao Yunxi. Ela se chama Qing'er. É a nova discípula que a mãe acolheu. Chamem-na de irmã mais velha. Xiao Yunxi hesitou um pouco e finalmente disse, depois de convivermos por alguns meses, ela considera Qing'er como sua terceira filha. Essa garota também teve um destino difícil. Sozinha e desamparada, quase foi atingida por um raio no campo e foi resgatada pelo irmão mais velho e levada para a aldeia. Mais tarde, a aldeia foi destruída por um grupo de pessoas de origem desconhecida, além do irmão mais velho. Todos em Qing'er morreram. Isso deixa Xiao Yunxi muito angustiada. Além disso, Qing'er sempre abraça o braço de Xiao Yunxi e implora, Mestre é gentil e bonita. Como minha mãe. Seria bom se Mestre também fosse minha mãe. Essas palavras tocaram muito Xiao Yunxi. Ela pensou em deixá-las se tratarem como irmãs da seita, mas fazer isso as afastaria um pouco. Então, é melhor que se chamem diretamente de irmãs Qing, irmã mais velha. Xiao Er e Yui Er se entreolharam, um pouco surpresas. Uau! Eu tenho uma irmã mais nova. Qing'er correu, pegou nas mãos de Yui Er e Xiao Er, e se sentiu especialmente feliz. A montanha da cerejeira roxa é fria e desolada, e Wang Lian está sempre em cultivo isolado. Qing'er originalmente se sentia um pouco solitária, mas agora está tudo bem. Finalmente, alguém para acompanhá-la no cultivo. Mestre, neste momento, Wang Lian falou pessoalmente. E piscou para Xiao Yunxi, indicando que tinha algo para lhe dizer. Ah! Volte primeiro. Irei procurá-lo mais tarde. Na frente de Qing'er e suas 2 filhas. Xiao Yunxi sempre se sentia um pouco envergonhada ao ver Wang Lian, então ela queria mandá-lo embora primeiro. Mas depois de dizer essa frase, ela sentiu que era um pouco ambíguo, então ela rapidamente acrescentou, tenho algo para lhe ordenar. Sim, mestre. Wang Lian assentiu. Ele também acenou ligeiramente para as 2 irmãs mais novas, indicando, e então se virou e desceu a montanha. Tarde da noite, Xiao Yunxi foi procurar Wang Lian. Mestre, você chegou. Olhando para a sedutora Xizun, Wang Lian imediatamente avançou e a abraçou. Chegando à beira da cama, Xizun Yunxi é uma beleza imortal. Seu corpo é macio. Sua pele é delicada e exala uma fragrância que encanta e intriga. Você ainda sabe que eu sou sua Xizun? Que tipo de pirralho trata sua Xizun assim? Xiao Yunxi estava nos braços de Wang Lian, furiosa e o encarando. Wang Lian ficou um pouco constrangido, sem palavras, apenas rindo maliciosamente algumas vezes. Acariciando as áreas suburbanas da Xizun, agora que seu relacionamento com ela se tornou mais próximo, ele naturalmente se tornou um pouco mais ousado. Xizun, você está cheirosa. Wang Lian abaixou a cabeça. Beijou a Xizun e então cheirou, sussurrando em seu ouvido. Vivendo nas montanhas Yin durante todo o ano, meu corpo absorveu o aroma das flores de Yin, que não pode ser lavado. Xiao Yunxi disse timidamente, corando, não precisa lavar, é um cheiro bom. O cheiro em Xizun é ainda melhor do que as flores de Yin. Eu gosto muito. Wang Lian sussurrou palavras de amor. Então cheire mais um pouco. Xiao Yunxi desamarrou sua gola e envolveu seus braços no pescoço de Wang Lian, seus olhos turvos, com uma lasciva atmosfera primaveril. Suas bochechas estavam rosadas como pêssegos. Ouvindo as palavras provocantes de Xizun, Wang Lian imediatamente sentiu o sangue ferver e a jogou diretamente na cama. Xiao Yunxi, a pequena cama rangeu. Pensando nisso a noite toda, pela manhã, Xiao Yunxi estava encharcada de suor. Depois de implorar por misericórdia, ela foi completamente derrotada. Finalmente, os 2 se abraçaram na cama, Wang Lian acariciando suavemente a pele pura como a neve da Xizun.
fazendo com que o rosto de X1 ficasse vermelho de vergonha, enterrando a cabeça em seus braços. Essa cena de decadência. No passado, ele nunca ousaria imaginar isso. Eu preciso entrar em reclusão por um tempo. Depois que eu sair, terei que passar pela tribulação. Xiao Yunxi disse de repente. Você tem certeza? Wang Lian perguntou preocupado. Ele leu alguns livros antigos. E aprendeu algumas coisas. O mundo do cultivo usa a essência e a energia como uma roda, roubando a boa fortuna do céu e da terra. No final, o céu e a terra começam a retaliar, se você não transcender verdadeiramente. Então, tudo será devolvido, reduzido à sua forma original. A tribulação da transcendência é extremamente perigosa. Desde os tempos antigos, mais de 80% dos cultivadores perecem. Para mim, a primeira tribulação da transcendência não é nada. Não se preocupe. Xiao Yunxi levantou-se, olhando nos olhos de Wang Lian. Isso é bom. Ouvindo dizer isso, Wang Lian também se sentiu aliviado. Após meu isolamento, deixarei Xuan Rei e Yuan ensiná-lo a cultivar. Você também pode estudar seus corpos de imperador divino. Durante este período, é melhor você não deixar a montanha prata púrpura. Xiao Yunxi vestiu seu corpete de seda branca com padrões de nuvens. Disse levemente. Por quê? Wang Lian ficou confuso. Tenho medo que alguém o roube. Quem me roubaria? Wang Lian ficou ainda mais confuso. Nada. Xiao Yunxi pensou no terceiro ancião, Mu Qingguan. Balançou ligeiramente a cabeça. Aquela era uma mulher ousada e libertina. Se ela soubesse que Wang Lian era como ela, também um embrião demoníaco da criação, definitivamente o roubaria. Ah, certo. Você contou a Qin sobre nós? Xiao Yunxi terminou de se vestir. Caminhou até a porta e perguntou usando o puxador. Wang Lian balançou a cabeça. Oh, isso é bom. Xiao Yunxi assentiu. Deixou para Wang Lian um saco de armazenamento cheio de cristais divinos e então foi embora graciosamente. Do outro lado, Qing'er, Xiaoer e Yun'er desciam lentamente a montanha por uma trilha tranquila. As três garotas tinham idades semelhantes. Se davam muito bem e conversavam de forma muito agradável. Irmão Wang Lian. Então ele é o irmão da irmã Qing'er. Depois de ouvir a apresentação de Xiaoer, Yun'er percebeu, ele não é apenas meu irmão, ele também é meu marido. Eu fui resgatada pelo irmão. Após a morte dos meus pais, nos casamos. Qing'er explicou seriamente. Marido? Yun'er piscou os olhos. Curiosamente, aproximou-se. Para o coração de uma jovem, a palavra marido está sempre cheia de fantasia e desejo. Xiaoer e Yun'er viviam livremente na montanha cerejeira púrpura. Eles eram muito ingênuos e raramente alguém lhes falava sobre assuntos entre homens e mulheres. Mas quanto mais ignorante, mais se quer saber, irmã Qing'er. Depois que duas pessoas se casam, ficam juntas para sempre? Xiaoer perguntou com seus olhos brilhantes como neve. Ingenuamente perguntou. É claro. Eu e o irmão nunca nos separaremos. Qing'er assentiu firmemente. Depois de casados. Ah, é preciso fazer esse tipo de coisa? Xiaoer perguntou de repente, corando. Assim que Xiaoer ouviu, imediatamente se interessou também, piscando para Qing'er, com um olhar de curiosidade. Isso é natural. Qing'er olhou para as duas garotinhas ignorantes, sorrindo e acenando com a cabeça. Embora ela seja apenas um ano mais velha que eles, igualmente jovem. Mas, afinal, ela já passou por isso e entende muitas coisas. Irmã Qing'er, conte-nos sobre isso, conte-nos sobre esse tipo de coisa. Xiaoer balançou o braço de Xiaoer. Havia alguma excitação em sua voz. Não vou contar para vocês. No futuro, quando vocês tiverem seus próprios maridos, naturalmente, vocês saberão. Qing'er sorriu e balançou a cabeça. Assuntos íntimos não devem ser revelados a estranhos. Eu e Yun'er, nós cultivamos nesta montanha prata roxa, e ficamos isoladas por meio ano. Quando tivermos maridos, pode ser daqui a centenas de anos. Os olhos de neve de Xiaoer escureceram, fingindo mostrar uma expressão muito angustiada. Minha mãe cultivou por mais de 800 anos e ainda não tem marido. Talvez nunca tenhamos maridos no futuro. Irmã Qing'er, conte-nos agora. Os olhos espertos de Yun'er também fingiram uma expressão lamentável, olhando ansiosamente para Qing'er. Esse tipo de coisa. Como posso dizer isso? Qing'er olhou para as duas garotinhas e balançou a cabeça impotente. Ou então, Qing'er parou de falar. O que? Xiaoer e Yun'er, ao mesmo tempo, seus olhos brilharam. Ou então, deixe meu irmão também ser seus maridos. Se for assim,
Vocês não teriam maridos também? Kinyer disse seriamente. Em sua opinião, essas duas irmãs também não são tão jovens. Seus corpos já se desenvolveram muito bem. Antigamente, nas aldeias, moças da idade delas já estariam casando. Mas ele não é seu marido, Xiaoer e Yuyer? De repente, ambos ficaram atônitos. Eu não me importo, disse Kinyer com uma expressão de inocência. Ao ouvir isso, Xiaoer imediatamente baixou a cabeça, envergonhada, pensando naquele rosto ensolarado e belo de Wang Lian, e naquele corpo masculino musculoso. Por um momento, seu coração parecia um cervo correndo descontroladamente. Yuyer também estava corada no momento, sem dizer nada. Os dois eram gêmeos idênticos, com uma compreensão tácita. Muitas vezes, não havia necessidade de comunicação para saber o que o outro estava pensando. Ela sabia o que irmã Xiaoer estava pensando. E era isso que ela própria pensava. Ah, como isso pode ser? Não, irmã Kinyer, não diga mais nada. Xiaoer e Yuyer balançaram a cabeça repetidamente, envergonhadas. Afinal, elas também eram moças adultas. Não eram facilmente enganadas. Elas só tinham visto Wang Lian uma vez, como poderiam decidir tão facilmente que ele seria seu futuro parceiro de cultivo? Vendo a aparência tímida das duas garotinhas, Kinyer sentiu que havia uma chance. Irmão, vamos embora. Vamos para a Montanha da Cerejeira Roxa. Mestre disse que, após seu isolamento, a irmã Xiaoer e a irmã Yuyer irão te ensinar a cultivar, disse Kinyer, levando as duas irmãs para a cabana na base da montanha. Feliz e sorrindo. Sim, mestre já me disse. Então, vou incomodar as duas irmãs mais novas, disse Wang Lian, curvando-se para Xiaoer e Yuyer. Não há problema. Xiaoer e Yuyer acenaram levemente com a cabeça ao mesmo tempo. Então, os dois se entreolharam, e seus olhos brilharam. A questão de se tornar marido fica para depois. Antes, mamãe havia instruído especificamente que Wang Lian era um embrião demoníaco da criação, e que eles deveriam usar o poder de seus corpos de imperador divino para dar a Wang Lian a chance de compreender. Wang Lian seguiu Kinyer e as duas irmãs mais novas para fora da cabana e subiu a montanha ao longo de um caminho isolado. Um riacho claro fluía na montanha, juntando-se em uma piscina profunda. Havia cerejeiras roxas por toda a parte, cheias de uma rica fragrância floral. Vários caminhos eram muito escondidos, serpenteando pela montanha. Antes, Wang Lian sabia que havia duas irmãs mais velhas em isolamento na montanha. Para evitar perturbações, sempre escalamos pelo lado de fora da grande montanha. Na verdade, é a primeira vez que ele entra no interior da montanha Cerejeira Púrpura. As duas irmãs mais novas levaram Wang Lian a um pequeno bosque. Aqui é onde as duas irmãs mais novas praticam em reclusão. É muito tranquilo, com algumas casas de pedra com medicamentos espirituais ao redor, e Wang Lian foi temporariamente alojado. Morando em uma das casas de pedra neste pequeno bosque, as duas irmãs mais novas e Kinyer encontraram um lugar aberto. Mamãe disse, deixe-nos lutar com você algumas vezes, para ajudá-lo a compreender o poder do corpo do Imperador Divino. Os olhos de Xueyer são claros como espelhos e sua pele é mais branca que a neve. Embora pareça um pouco jovem, seu temperamento é frio e encantador por causa do corpo da Fênix de Gelo. Seu temperamento também é influenciado pelo sangue da Fênix de Gelo, como uma imperatriz jovem e fria, com uma leve aura de perigo. Em comparação, Yuyer, ao lado dela, é muito mais animada e ágil, parecendo muito travessa e adorável, mas por causa do sangue da Fênix de Fogo. Além de sua força no reino Tongsuan, ela sempre dá às pessoas uma sensação muito explosiva e perigosa. Irmã, eu vou primeiro. Um traço de astúcia brilhou nos olhos de Yuyer. Ela está pensando em aproveitar a oportunidade para tocar seu peito firme depois de derrubar Wang Lian mais tarde. Para ver se o que a irmã Kinyer disse é verdade, que o peito do irmão dela é muito forte. Ou eu vou. Xueyer balançou a cabeça e caminhou em direção a Wang Lian. Ela sabia o que Yuyer estava pensando, mas mamãe ordenou que estimulasse bem o poder do corpo do Imperador Divino de Wang Lian. Irmã mais nova Xueyer. Ataque! Wang Lian acenou com a cabeça em saudação. Assim que ela terminou de falar, uma figura azul gelo brilhou erraticamente e chegou instantaneamente na frente dele. Antes que Wang Lian pudesse reagir, uma pequena mão fria se aproximou de seu peito, e então, o poder divino torrencial explodiu. Wang Lian não conseguiu reagir e foi jogado para longe por dezenas de metros, sendo jogado em um vale, levantando uma nuvem de poeira. Vendo isso,
Os olhos de Shue'er tremeram e ela apertou o punho em angústia. Contudo, ela não correu para ajudar Wang Lian. Xiao Yunxi disse antes que Wang Lian carecia de poder para deixar as duas filhas espancá-lo severamente e liberar seu potencial. Embora ele já possua o poder da fonte do corpo do dragão divino, mas não foi despertado, ainda não foi realmente usado. Olá, olá. Wang Lian demorou um pouco para se levantar, cobrindo o peito afundado, rangendo os dentes. Ainda bem que a pele de osso de dragão da mamãe secreta está gravada no externo, caso contrário, temo que terei que ficar na cama por alguns dias. Eu não esperava que a irmã Júnior Shue'er fosse tão cruel. Clac, clac, clac. Wang Lian esticou os músculos e ossos, restaurando os ossos à sua posição original, e ainda não se recuperou. Então ele viu a irmã Júnior Shue'er correndo novamente. É a minha vez. Shue'er tinha um sorriso travesso no rosto, sua figura era rápida, como uma fênix de fogo voando. O ímpeto é quente e dominador. Desta vez, Wang Lian rapidamente socou para resistir. Seu corpo explodiu com uma coisa fofa, protegendo todo o seu corpo. Nesses dias, Wang Lian tem praticado no espaço virtual e está prestes a romper para o reino da marca dourada tripla. Talvez seja por causa da prática frequente no espaço do domínio de gelo, tendo que resistir frequentemente àqueles ventos frios e penetrantes. Seu poder divino é mais profundo do que o de um cultivador comum do triplo céu. Acontece que a irmã Júnior, todo o seu corpo explodiu com uma luz divina de chamas e jogou Wang Lian para fora. Que força sanguínea quente! Enquanto era jogado para trás, Wang Lian ficou chocado interiormente com a força física das duas irmãs juniores. Eles não precisam operar o poder divino, e seus corpos podem automaticamente brilhar com uma camada de luz preciosa. Essa é a força sanguínea mais pura. O corpo físico atingiu um certo reino e pode se proteger automaticamente. Eu entendi. Obrigado, duas irmãs juniores. Depois que Wang Lian se levantou, ele rapidamente voltou para seu quarto com um rabo entre as pernas. Ele entendeu? Xuan'er e Yuan'er ficaram chocados. Ele só levou um tapa? Eu nem usei minha força ainda. O que ele entendeu? Irmão é tão incrível. Ele entendeu o poder original do corpo do Imperador Divino tão rapidamente. Qing'er tinha olhos brilhantes e um rosto de adoração. Irmã, como foi a sensação? Yuan'er se aproximou, piscando seus grandes olhos. Veja Xuan, muito forte. Xuan'er sussurrou. Espaço Yanil. Wang Lian sentou-se de pernas cruzadas na terra vermelha escura e quente. Ele está pensando cuidadosamente. Qual é a diferença entre o corpo do dragão divino e o corpo do imperador divino? A força física das duas irmãs juniores também são extremamente formidáveis, mas seu poder físico difere muito do de Qing'er. Qing'er pode ser considerada aço e osso, enquanto as duas irmãs mais novas exalam sangue e energia. Os dois tipos de físico possuem características diferentes. O sangue e a energia da irmã sênior Xuan'er são extremamente frios, enquanto o sangue e a energia da irmã sênior Yuan'er são extremamente quentes. Embora as naturezas sejam diferentes, o poder original é completamente o mesmo. Em seu sangue, cada uma possui um sangue divino imperial muito estranho. Wang Lian invocou a roda dourada. Em seguida, estendeu a mão direita e uma gota de sangue essencial vermelho brilhante flutuou em seu dedo indicador. Então ele começou a usar o poder das chamas deste lugar para refinar esta gota de sangue essencial. Ela queria refinar o tipo de sangue amarelo fogo dentro do corpo de Yuan'er. No espaço quente do banho de chamas, essa gota de sangue essencial rapidamente borbulhou. Diminuiu repentinamente para um quarto do tamanho original, mudando gradualmente de vermelho para preto, tornando-se gradualmente carbonizada e seca. Perdendo o poder de fogo, Wang Lian aumentou seus esforços e reuniu uma rajada de vento flamejante. Continuando a refinar, ao mesmo tempo, gotas e gotas de sangue essencial. Todas se reuniram na página da web. 10 gotas, 100 gotas, 1000 gotas, até mesmo 10.000 gotas de sangue essencial. Todas se reuniram, mas ainda estavam sendo refinadas em uma gota de sangue essencial do mesmo tamanho. Wang Lian também pegou 500 nervos espirituais e os despejou na frente dele. As rodas essenciais dos 5 órgãos internos giraram ruidosamente, absorvendo toda a essência aqui daqueles nervos divinos, criando continuamente sangue essencial para ele. Wang Lian montou em um grande guindaste, todo o seu sangue essencial reunindo-se novamente em seu dedo. Não sei quanto tempo se passou, uma chama dourada irrompeu de seu dedo. No entanto, esta não é uma chama dourada, mas o interior. O sangue essencial está brilhando.
Com o aparecimento de uma gota de sangue dourado, uma linhagem de sangue amarelo com grande poder também foi gravada naquela gota de sangue essencial. Wang Lian observou aquela gota de sangue essencial e então cuidadosamente retornou para seu corpo. Esta gota de sangue essencial dourado é extremamente pesada, dando às pessoas uma sensação extremamente formidável. Wang Lian não duvida nem um pouco que, se ele jogasse esta gota de sangue essencial, ele poderia esmagar diretamente um monge no 5º nível do reino da roda essencial. O sangue dourado entrou no corpo, agindo com arrogância, correndo loucamente em seus meridianos, rapidamente se transformando em uma força violenta, fluindo em seu corpo. Apenas uma gota de sangue amarelo, o poder é tão terrível. Wang Lian estava surpreso e encantado, e logo, aquela gota com a marca de sangue amarelo, de sangue dourado voltou à calma, e o corpo de Wang Lian também sofreu mudanças drásticas. Ele usou o poder divino para cortar a palma da mão, fluindo um sangue dourado, cada gota de sangue com uma marca de sangue amarelo, condensada, como se houvesse um poder aterrorizante e inimaginável. Parabéns, anfitrião! Por compreender com sucesso o poder da fonte do sangue amarelo do fogo, Wang Lian ficou extremamente feliz. Durante este período de refino de sangue, seu cultivo avançou suavemente para o 3º nível do reino da roda dourada, e a roda dourada agora tem cerca de 3 pés de altura. Solidificada e fortalecida significativamente, fios de essência envolvem a roda, como magma fluindo. Em um piscar de olhos, Wang Lian já estava em reclusão por um mês no mundo exterior. Equivale a 10.000 anos no espaço virtual. Wang Lian gastou muito tempo para estudar a essência do dragão divino e o poder dos ossos de dragão, sangue amarelo do gelo e sangue amarelo do fogo. Durante este período, seu cultivo avançou novamente para o 4º nível do reino da roda dourada, com a ajuda de 72. Wang Lian compreendeu um conjunto de esgrima da essência do dragão divino, chamado 7 mortes do dragão reverso. Há também os 72 punhos do dragão. A menina 72, embora corra por aí todos os dias, aparentemente sem praticar adequadamente, seu cultivo ainda consegue acompanhar de perto Wang Lian, também atingindo o 4º nível do reino da roda dourada. Os anciãos da seita Ziyang também se maravilharam. O sangue do dragão divino de 72 é realmente muito puro, o cultivo é muito rápido. Enquanto Wang Lian é mais cauteloso, sempre trancado no Monte Ziyang, é preciso saber que a vantagem do embrião demoníaco da criação não é a velocidade de cultivo, para evitar expor a existência do espaço virtual. Então ele sempre se escondeu, usando o anel de jade de 7 cores, expondo apenas o cultivo do 1º nível do reino da roda dourada. Embora ele já tenha obtido a marca de sangue amarelo do corpo do Imperador Divino, ele ainda precisa aprofundar a compreensão e continuar a experimentar esse poder, ou seja, ele ainda precisa encontrar 2 irmãs mais velhas para trocar ideias. Por 7 dias seguidos, Wang Lian ia todos os dias encontrar as 2 irmãs mais velhas, se usasse o poder divino. Wang Lian ainda não era páreo para as 2 irmãs mais velhas, mas se não usasse o poder divino, apenas comparando a força física, Wang Lian poderia vencer ligeiramente. No entanto, Wang Lian também não sabia se eles estavam deliberadamente se contendo. Em vez de dar um soco, estendiam uma pequena mão para tocá-lo. Muitas ofensivas foram facilmente resolvidas por Wang Lian. Durante esses 7 dias, Xuer e Yuer ficaram ainda mais surpresas. Como ele estava cultivando? Definitivamente há algo estranho. Xuer e Yuer estão discutindo isso secretamente. Que tipo de divindade é essa? Seu corpo físico fica mais forte a cada dia, e seu poder divino fica mais robusto a cada dia. Embora seu cultivo pareça ser o 3º céu do reino da roda dourada, a cada dia, a verdadeira força de Wang Lian passa por uma mudança qualitativa, como se estivesse renascendo. No entanto, em comparação com Wang Lian ficando mais forte a cada dia, as 2 irmãs estão mais preocupadas com outras coisas. Irmã, você tocou os músculos abdominais dele? São muito duros. Yuer perguntou animadamente. Embora ela seja a irmã mais nova, ela é mais ousada em suas palavras e ações do que sua irmã. Eu toquei hoje. Xuer acenou com a cabeça, corando. Seus olhos são leves, estáveis e gentis. Como uma flor de lótus aquática, tímida sob o vento frio. Embora estivesse envergonhada, com alguma timidez, aqueles olhos estavam muito calmos, sem saber o que estava pensando. Ele é bonito e charmoso, alto e elegante, e sua personalidade é gentil e educada. Parece muito bom. Aproveitando esta oportunidade,
Yuer disse o que queria dizer. Queria ver a reação da irmã Shuer. Shuer ainda acenou levemente com a cabeça, sem nenhuma reação. Vendo isso, Yuer não disse mais nada e, como uma garotinha apaixonada, lembrou-se com admiração. Neste dia, o tempo estava ameno, e o sol brilhava intensamente. Qing'er, Xuan, Yuer e Wang Lian estavam todos conversando à sombra das árvores. Desde que Wang Lian chegou a este mundo, ele sempre esteve nas montanhas. Nunca tinha saído. Qing'er também, então. Xuan e Yuer estavam contando a ele sobre as coisas fora das montanhas. Justamente neste momento, uma mulher entrou lentamente nas montanhas de cerejeiras roxas e encontrou Xuan e os outros. Irmã Sênior Qingja. Ao vê-la, as 3 garotinhas se reuniram. Mu Qingja é a discípula pessoal do terceiro ancião, Mu Qingguan. Por que ela teria tempo para vir aqui? Wang Lian também ficou surpreso ao vê-la. Ela é tão linda. Será que ela é uma jovem imperatriz? Uma figura alta, com uma cintura fina e delicada, vestindo um vestido de fios dourados com padrões de água. Não conseguia esconder de forma alguma a sua figura curvilínea e bem definida, aparentando ter uns 20 e poucos anos, um rosto de beleza estonteante e fria, e ainda traços faciais perfeitos e delicados. Sobrancelhas levemente delineadas, olhos encantadores cheios de primavera, com um par de olhos amendoados límpidos e serenos, sob um nariz de jade alva e úmido. Há uma boca pequena de cereja, avermelhada e cheia, sem dúvida, não é uma obra divina, mas milagrosamente. Reuniram-se no rosto bonito como uma pintura de jade branco, juntos residindo, uma beleza que não deveria aparecer no reino mortal, uma face imortal ímpar. Ela era como uma imperatriz que não suportava o frio nas alturas, uma beleza que derruba cidades e estados, emanando uma frieza que não se alimenta dos fogos de artifício do mundo. Como a neve que não derrete durante milênios no topo de uma montanha isolada, aquele rosto frio, uma atitude altiva. E ainda aquele temperamento requintado e extraordinário, dando às pessoas uma sensação de querer se render, ansioso para ajoelhar-se humildemente sob sua saia, para beijar seus pés de jade. Ding-dong! O sistema detectou uma filha orgulhosa dos céus. Físico, corpo divino supremo. Corpo divino supremo! Wang Lian ficou imediatamente chocado. Corpo divino supremo? Essa é uma das 6 principais constituições divinas. Classificada em segundo lugar, registros antigos, esse tipo de pessoa nasce com 9 tipos de selos dão supremos. Cada selo dão é um grande poder sobrenatural que desafia o céu, as pessoas comuns simplesmente não conseguem resistir a ele. Qing'er, minha mestra pediu para você ir até ela, ela quer observar seu corpo do deus dragão novamente. A voz de Mu Qingja era muito fria, explicando diretamente sua intenção. Ok. Qing'er assentiu um pouco relutantemente, ela estava muito feliz em estar com o irmão mais velho e as 2 irmãs mais novas. Ela não queria ir para a montanha Xuanyin, embora o terceiro ancião também fosse muito interessante, mas não se comparava a estar com o irmão mais velho. Em 7 dias, eu te levarei de volta. Mu Qingja percebeu a relutância de Qing'er, então disse levemente, irmão, vou morar alguns dias na montanha Xuanyin, volto em alguns dias. Qing'er acenou para Wang Lian, e então saiu com Mu Qingja. Ir para a montanha Xuanyin. Wang Lian não estava preocupado. Antes, sua mestra costumava levar Qing'er para lá. Irmã mais velha Yuer, quem era aquela irmã agora? Wang Lian perguntou curiosamente. Ela é a discípula pessoal do terceiro ancião Mu Qingguan, Mu Qingja. Yuer explicou. Ouvindo o nome, será que ela também é filha do terceiro ancião? Wang Lian estava um pouco curioso. Não, o terceiro ancião havia voltado para sua cidade natal. Trouxe um descendente ancestral para a seita Xian. Aquele descendente da família Mu é a irmã Sênior Qingja. Na verdade, ela já tem mais de 200 anos e é uma especialista no reino da Dão, nível marcial pesado. Yuer explicou novamente. Mais de 200 anos? Wang Lian ficou instantaneamente pasmo. O olhar de Yuer mudou. Ela perguntou sorrindo. Irmão Júnior, você está tão interessado nela? Não estou, Wang Lian retrucou com a consciência pesada. Falando nisso, aquela irmã sênior é realmente muito fria. Do começo ao fim. Ela nem olhou para Wang Lian. Então, você diz que a irmã Xuer é bonita. Ou a irmã sênior Qingja é bonita? Yuer perguntou com um sorriso malicioso. Por que não se inclui? Wang Lian perguntou confuso. Então, a irmã Xuer. E eu, a irmã sênior Qingja. Quem é a mais bonita das 3? Yuer perguntou corando.
Shue'er também brilhou nos olhos, querendo ver como Wang Lian responderia. Claro que a irmã sênior Shue'er é a mais bonita. Wang Lian olhou para Shue'er e sorriu. Embora as palavras de Wang Lian tivessem um significado um tanto brincalhão, ainda assim fizeram um leve rubor subir ao rosto sorridente de Shue'er. Eu e a irmã nos parecemos. Você diz que a irmã é bonita. É o mesmo que dizer que eu sou bonita. Yuier sorriu triunfante. Sim, a irmã sênior Yuier e a irmã sênior Shue'er são as mais bonitas. Eu não esperava que essa garota fosse tão inteligente. Wang Lian só pôde elogiar. As mentes das duas irmãs seniores são simples. Basta elogiá-las um pouco para deixá-las muito felizes. O grau de submissão também está aumentando gradualmente. Irmão Júnior, apresse-se e cultive. Espere a irmã Kinja voltar. Eu levarei vocês para passear. Shue'er disse de repente sorrindo. Sim, tudo bem. Obrigado, irmã sênior Shue'er. Wang Lian estava ansioso. E eu? Yuier inflou o peito e resmungou delicadamente. Obrigado também, irmã sênior Yuier. Wang Lian sorriu. Inconscientemente, tocou sua cabeça. Embora a chamasse de irmã sênior, essa garota é como uma irmãzinha mimada que sempre precisa ser persuadida um pouco. Isso é mais como isso. Depois de ser acariciada na cabeça, Yuier ficou muito mais obediente em um instante. Murmurando baixinho, mas em seu tom de voz, havia um pouco de mimo. Nos 7 dias seguintes, as duas irmãs mais novas sempre vinham procurar Wang Lian para conversar com ele. Discutir, e às vezes até diziam que queriam examinar o corpo de Wang Lian. Aproveitando a oportunidade para tocar nos músculos do corpo dele. Qin'er não estava por perto, então elas ficaram um pouco mais ousadas. Aproveitando-se descaradamente de Wang Lian. A pequena mão da irmã mais velha Yuier estava quente, e a pequena mão da irmã mais velha Shue'er estava fria. Uma escondendo um sorriso malicioso, a outra fingindo modéstia, ambas com rostos igualmente delicados e adoráveis, mas com duas qualidades e personalidades completamente diferentes, dando uma sensação viciante. Embora as duas irmãs mais novas fossem muito atraentes. No entanto, Wang Lian também não ficaria o tempo todo grudado nas duas irmãs. Para subjugar as duas irmãs mais velhas, não é algo que pode ser feito da noite para o dia. Afinal, o grau de subjugação requer o cultivo de sentimentos. Então, sempre que tinha tempo livre, Wang Lian imediatamente entrava no espaço Shumi para cultivar, no espaço do desejo de gelo e no espaço do desejo de fogo. Eles têm uma grande ajuda para Wang Lian cultivar as marcas de neve amarela. Eles contêm as supremas leis do dão do gelo e as leis do dão do fogo, que podem fortalecer as marcas de gelo amarelo e as marcas de fogo amarelo em seu corpo. Nestes 7 dias, Wang Lian cultivou no Reino do Vazio por cerca de meio ano. Ele integrou completamente o poder dos ossos do verdadeiro dragão, do sangue de gelo amarelo e do sangue de fogo amarelo. Seu cultivo avançou para o 5º nível do Reino da Roda Dourada, a apenas um passo do Reino Tongsun, onde ele pode voar no ar. Mu Qinja realmente cumpriu sua promessa e Qing'er foi devolvido após 7 dias. Mu Qinguan observou o corpo do dragão divino de Qing'er, e naturalmente não o observou em vão. Afinal, Mu Qinja realmente cumpriu sua promessa e Qing'er foi devolvido após 7 dias. Mu Qinguan observou o corpo do dragão divino de Qing'er, e naturalmente não o observou em vão. Ele também transmitiu sua compreensão do corpo do dragão divino para Qing'er e também o ajudou a refinar alguns tesouros naturais. Isso fez com que o cultivo de Qing'er disparasse e também avançasse para o 5º nível do Reino da Roda Dourada. Qing'er soube. Depois que Wang Lian avançou para o 5º nível do Reino da Roda Dourada, ele discutiu com suas duas irmãs mais novas e queria levar seu irmão mais velho para a montanha Luoshua do 5º ancião. Mas minha mãe me disse para tentar não deixar o irmão mais novo Wang Lian deixar a montanha Xin. Xuan'er naturalmente recusou isso. Irmã mais nova Xuan'er, irmã mais nova Yuan'er, por favor, deixe meu irmão ir. Ele atingiu um gargalo em seu cultivo, e a torre do espelho é muito boa para ele. Desta vez, foi a vez de Qin'er fazer manha, agarrando as pequenas mãos de Xuan'er e Yuan'er, implorando com voz dengosa. Dentro da seita Xian, cada uma das 7 grandes montanhas tem um lugar especial para cultivar, e na montanha Luoshua há uma pagoda. A pagoda tem um efeito estranho. Quem quer que entre será transformado pelas regras da pagoda em um clone de espelho que pode trocar ideias sobre o Dão e o Dharma consigo mesmo, no caminho do cultivo. O primeiro inimigo a ser derrotado é, na verdade, si mesmo. Cada discípulo
Virá aqui repetidamente para tentar até ser capaz de derrotar seu próprio clone de espelho, mas esta torre só é eficaz para discípulos do reino da Roda Dourada. Se o Wang Lian não vier novamente, ele romperá este reino da profundidade transcendente. Qin Er já havia experimentado a Torre do Espelho algumas vezes antes, depois de romper para o 5º nível do Reino da Roda Dourada. Ela foi enviada novamente pela irmã sênior Kinja para experimentar, então ela sabia muito bem que esta torre para Wang Lian. Que benefícios incríveis ela tinha, então ela estava tão ansiosa. Sob a súplica persistente de Qin Er, as duas irmãs mais velhas finalmente concordaram a contragosto. Xuan Er e Yuan Er levaram Wang Lian e Qin Er pelo ar e chegaram à montanha Luoshu em pouco tempo. Assim que entraram na montanha, Wang Lian moveu o nariz. Que onda de energia espiritual densa aqui! Wang Lian olhou para dentro da montanha, sentindo que parecia haver muitas coisas mágicas enterradas aqui, mas ele não ousava ser muito indelicado. A irmã sênior Xuan Er disse que muitos irmãos e irmãs mais velhos na montanha Luoshu estão em cultivo isolado, aqueles com cultivo profundo. Todos cobrem 1000 milhas com seu sentido divino. Cada movimento dele pode ser exposto aos olhos do outro. Irmão, venha comigo. Qin Er disse, e então liderou o caminho. Ele já havia experimentado a Torre do Espelho algumas vezes antes, então ele era muito familiarizado com ela. Wang Lian assentiu. Então ele seguiu Qin Er para subir a montanha. Yuan Er e Xuan Er também seguiram de perto. Montanha Luoshua. As flores são lindas, a grama e as árvores são exuberantes, e uma pequena estrada de paralelepípedos serpenteia. A Torre do Espelho é uma antiga torre dilapidada e incompleta. A torre tem apenas 2 ou 3 homens de altura. A metade superior parece ter sido cortada por uma espada. Não há pináculo da torre e é um pouco careca. Esta é a Torre do Espelho. Wang Lian coçou a cabeça, sentindo que esta torre está um pouco quebrada e não parece algo mágico. Onde está a porta? Wang Lian caminhou ao redor da Torre do Espelho por um tempo, mas não conseguiu encontrar uma maneira de entrar na torre. Isso parece uma torre de ferro. Não há portas ou coisas do tipo. Apenas escrituras roxas cheias, como um feitiço, estão espalhadas por todo o corpo da torre. Xueyer, você precisa espremer uma gota de sangue e colocá-la naquele suco para entrar na torre. Yuan Er, Qin Er, as 3 garotinhas estão todas indo para a montanha Luoshua. Gao Shu perdeu uma gota e então se aproximou para lembrar, entendo. Wang Lian assentiu subitamente, então uma gota de sangue dourado brotou da ponta de seu dedo e ele a colocou cuidadosamente em um sulco circular em frente à torre. De repente, toda a torre lançou um raio de luz, envolvendo Wang Lian e o sugando diretamente para dentro. Normalmente eu não tenho coragem de socá-lo, hoje é uma boa oportunidade para simular ele. Venham! Cada um de nós pingará uma gota de sangue. Quando ele não aguentar mais, nós o libertaremos. Xuer estendeu o dedo e pingou uma gota de seu sangue amarelo no suco, seguido por Yuan Er pingando sangue dentro. Qin Er acenou com a cabeça, sabendo que eles também estavam fazendo isso para o bem do irmão mais velho, então ela também pingou uma gota dentro. O sangue precioso do corpo do dragão divino de brilho azul celeste. Neste momento, um raio de luz é refletido da torre. É a situação de Wang Lian dentro da torre. As 3 garotinhas imediatamente observaram com atenção. Que droga! Wang Lian está um pouco estupefato neste momento. Em frente a ele, há um Wang Lian exatamente igual a ele. Também há Xueyer, Yuan Er e Qin Er, todos com o cultivo do reino da dança do espelho dourado. Esta torre espelho, na verdade, manifestou adicionalmente 3 pessoas do reino da dança do espelho dourado para lutar com ele. Não dizem que a torre espelho só manifesta sua própria imagem espelhada? Por quê? Além de mim, há Qin Er e 2 irmãs mais velhas? Wang Lian pisou no chão com o pé, e um liane azul água apareceu. E então silenciou. Wang Lian pisou no chão novamente com o pé, mas ainda não houve reação. Eu estou ferrado. Esta torre está com defeito. Wang Lian entrou em pânico imediatamente. Ele rapidamente gritou. Quando ele veio, Qin Er e as 2 irmãs mais velhas contaram a ela seriamente que os oponentes na Torre Espelho são apenas ilusões, mas seus poderes sobrenaturais e mana são realmente evoluídos pelas regras da torre, então qualquer dano sofrido também é real. Não se force. Se você quiser sair, basta pisar forte no chão para sair da Torre Espelho. No entanto, Wang Lian já pisou freneticamente no chão dezenas de vezes, mas não houve reação alguma, e as 4 imagens espelhadas já estavam correndo em sua direção. Que torre de merda! Que droga!
Wang Lian amaldiçoou, rapidamente desviando-se para escapar. Dentro da torre, o espaço mudava, o julgamento começava. Uma vasta planície apareceu, com ervas daninhas crescendo densamente e rochas escarpadas. Wang Lian correu freneticamente em uma direção, nunca vendo fim, enquanto o reflexo era ágil. Ágil como um coelho, com um salto, ele chutou e quebrou o cajado de pedra. Acenando com a mão como uma lâmina, lançou um ataque direto em direção ao topo da cabeça de Wang Lian. Wang Lian desviou-se, e uma rocha escarpada explodiu estrondosamente. O poder divino do leopardo amarelo criou uma enorme cratera no chão, explodindo terra para todos os lados. Que droga! Wang Lian ficou chocado ao ver isso. O clone espelhado dentro da torre não tinha moção alguma, como uma máquina de sangue frio. Só usaria o poder mais forte e avançado de si mesmo no momento, até mesmo o Wang Lian espelhado. Nesse momento, também exibia o seu lado mais forte. Todo o seu corpo brilhava com uma luz dourada. A fluidez escorria entre seus músculos, com uma sensação de um corpo precioso recém-formado. Wang Lian e seu reflexo. O clone espelhado trocou socos duros, seus braços doendo, recuando vários passos seguidos. Antes que pudesse respirar, foi facilmente chutado para longe pelo espelho. Wang Lian estava deitado em uma cova de terra, rangendo os dentes, e antes que pudesse reclamar, viu um pássaro de fogo espiralando no céu, com um poder divino turbulento e explosivo. Instantaneamente, ele se espalhou. Wang Lian rapidamente rolou, saltando dezenas de metros. E o chão onde ele estava antes foi queimado em um preto carbonizado, com fumaça densa saindo da terra por toda parte. Que droga! Se continuar assim, vou realmente morrer hoje. Wang Lian se acalmou neste momento, observando calmamente os 4 clones espelhados à sua frente. Ser duro é definitivamente impossível, certo? Se continuar assim, é realmente possível que eles me matemática. A única maneira de sair da torre agora é derrotar os 4 clones espelhados, incluindo a si mesmo. Na verdade, não é que ele não tenha chance. O clone espelhado carece de sabedoria. Às vezes, seus movimentos são relativamente rígidos, com oportunidades totalmente aproveitáveis. Wang Lian tomou uma decisão. Mordendo os dentes, ele primeiro correu para sua imagem espelhada, sua divisão. Desta vez, ele não planejava recuar, com poder divino ondulando por todo o seu corpo, carregando um ímpeto de bravura. Lutando com sua imagem espelhada, trocando socos. O espelho Wang Lian é muito mais forte que ele, com as marcas de dragão e sangue amarelo em seu corpo se fundindo. Irradiando um poder de origem extremamente poderoso, não inferior aos outros 3 aqui. Wang Lian lutava enquanto sentia o poder dentro de sua imagem espelhada, também imitando e fazendo tentativas. O espelho atacou furtivamente. Ele segurou alto um instrumento musical vertical, como uma ave divina abrindo suas asas, estendeu a mão e agarrou diretamente das costas de Wang Lian, arrancando um grande pedaço de carne. Wang Lian suava frio de dor e se esquivava para trás. No entanto, os outros não lhe deram chance de respirar. Seu poder divino parecia não se esgotar e nunca se cansar. Cada um deles exibiu o mais poderoso poder sobrenatural, atacando Wang Lian. O cabelo do espelho Xueer dançava descontroladamente. Um par de mãos imperiais se abriu como se um imperador divino estivesse abrindo suas asas, emitindo uma onda aterrorizante. Pesado como montanhas, o espelho Qinger socou Wang Lian. Seu corpo explodiu com luz azul por todo o lado, com um corpo de dragão azul envolvendo-o. Wang Lian ficou chocado ao ver isso. Eles estavam apenas no 5º nível do reino da roda chocante. Como poderiam ter tal poder divino? E poder? Era simplesmente mortal. Neste momento, Wang Lian sentiu sua vida ameaçada. No entanto, ele não recuou. Wang Lian gritou e o poder divino em seu corpo surgiu, levantando os punhos para atacá-los. 1 mês no mundo exterior, 10.000 anos no mundo virtual. Ele cultivou no espaço virtual por tanto tempo que todo o seu corpo estava gravado com runas densas de ossos de dragão e sangue dourado tirânico corria em suas veias. O poder divino em seu corpo era tão turbulento quanto um mar. Ele estava confiante de que não era mais fraco que ninguém aqui. Com o soco de Wang Lian, as runas de dragão da roda chocante em seu corpo giraram. As runas de ossos de dragão explodiram com miríades de luzes divinas neste momento. As marcas de sangue amarelo eram como um rio caudaloso, reunindo poder. Um impacto violento. As ondas de poder divino explodiram como um oceano. Os clones de Xuan'er e Yuan'er foram os primeiros a voar simultaneamente para fora, batendo pesadamente no chão.
Luzes e sombras tremeluziam sobre seus corpos, e os clones de Qinger e Wang Lian também foram repelidos por dezenas de metros. Então foi Wang Lian, que lutou contra 4 sozinho e foi espancado diretamente até vomitar sangue. Ele caiu pesadamente, mas a marca de sangue amarelo emitia um brilho suave em seu corpo, ajudando-o a reparar seu corpo ferido. Wang Lian ficou um pouco surpreso. Ele também ficou um pouco surpreso. No processo de luta contra essas pessoas, Wang Lian gradualmente percebeu uma coisa. A marca de sangue amarelo tem um efeito de recuperação muito forte, enquanto as runas de osso de dragão têm um poder destrutivo muito violento, mas esses dois poderes ainda não foram totalmente ativados. O grau em que o espelho da roda dourada pode exercê-los é realmente limitado. A confiança de Wang Lian aumentou muito, e ele saltou como um tigre saindo da montanha. Primeiro, ele correu em direção ao clone espelhado de Kier. Ambos usaram as 7 mortes do dragão reverso, lançando 7 punhos de dragão violentos. No entanto, a velocidade de Wang Lian era um pouco mais rápida, e ele abraçou uma dúzia de punhos, fazendo o corpo do clone de Qinger brilhar. O corpo de cabelo de dragão leve desmoronou e se dissipou diretamente no lugar. Resolvido. Wang Lian agora está um pouco aliviado. Estes são clones espelhados que as regras da torre liberam lentamente. Eles inerentemente carecem de sabedoria. Seus movimentos são rígidos e eles não resistem ao manobram. Se não fosse assim, ele certamente seria roubado hoje. É a vez de vocês. Wang Lian virou a cabeça para olhar para as 2 irmãs mais velhas espelhadas. Ele costumava discutir com as 2 irmãs mais velhas, e as prendia e as derrubava no chão em poucos rounds. Elas estavam sempre lutando, com cinturas finas e chutando pernas brancas como a neve. Um pensamento divertido surgiu repentinamente no coração de Wang Lian, e ele deu alguns tapas fortes na bunda de cada uma delas. Na discussão anterior, ele foi feito em pedaços por elas, então intimidar seus clones espelhados agora é razoável, certo? Depois de derrotar os clones espelhados das 3 garotinhas, Wang Lian finalmente influenciou seu próprio clone espelhado. O espelho lentamente liberado pelas regras desta torre realmente fundiu os poderes do corpo do Deus Dragão e do corpo do Deus Imperador, fazendo com que se tornasse proficiente. Isso deixou Wang Lian muito surpreso, então ele lutou enquanto compreendia a magia de seu próprio clone espelhado. Meu irmão é tão incrível. Qinger do lado de fora da torre exclamou. Yuan e Xuan'er trocaram olhares, seus olhos cheios de choque. Ele realmente derrotou 3 tipos de corpos sozinho, mais ele mesmo, embora o clone espelhado liberado lentamente na torre. Sem sabedoria, movimentos rígidos, mas eles têm a força mais poderosa em seu reino atual, até mesmo superando o corpo original. 1 contra 4. Isso é algo que uma pessoa normal conseguiria fazer? As 3 garotas ficaram tão surpresas que não conseguiam fechar a boca. Por que aquele cara bateu em nossas bundas? De repente, Qinger perguntou em voz baixa sobre o que Wang Lian fez com ela e sua irmã dentro da torre. Foi visto claramente. Que mal, Xuer disse timidamente, abaixando a cabeça. Talvez porque meu irmão goste de vocês, então ele fez isso. Sim, deve ser isso, Qinger explicou constrangida. Wang Lian sempre lutou contra seu clone espelhado, enquanto estudava cuidadosamente. Não se sabe quanto tempo se passou. Ele fundiu a marca de sangue amarelo e a tatuagem de pele de osso de dragão, transformando-as completamente em seu próprio poder. Naquele momento, sua energia vital repentinamente se tornou incomparavelmente poderosa, e a roda dourada realmente ficou com mais de 3x de altura. Parece que está prestes a romper. Wang Lian sentiu cuidadosamente as mudanças em seu corpo. Então, ele destruiu seu clone espelhado com um soco e foi teletransportado para fora da torre. Quando saiu, Wang Lian ficou surpreso. Ele tinha vindo de manhã, e agora estava quase escurecendo. Eu não esperava ter lutado com aqueles clones espelhados por um dia inteiro. Irmão, você saiu. Qinger correu animada, seus belos olhos brilhando. Sim. Vamos voltar. Wang Lian tocou a cabeça de Qinger e então olhou para as 2 aprendizes seniores. Xuer e Yuan acenaram levemente com a cabeça, seus rostos vermelhos, e levaram Wang Lian e Qinger de volta para a montanha cerejeira roxa. Depois de voltar, Xuer e Yuan retornaram imediatamente para suas residências. Irmão, você bateu na bunda de 2 irmãs mais novas hoje e elas viram isso do lado de fora da torre. Qinger disse a verdade. O coração de Wang Lian deu um salto. Ele não esperava que as pessoas de fora pudessem ver o que acontecia dentro da torre.
Não é à toa que as duas aprendizes seniores não disseram uma palavra no caminho. Seus rostos estavam vermelhos e ele não sabia o que estavam pensando. Wang Lian também ficou um pouco envergonhado. Isso era realmente muito embaraçoso. Irmão, você gosta deles, certo? Qin Er perguntou, piscando seus grandes olhos. Wang Lian assentiu. De qualquer forma, essa garota Qin Er não se importaria, então ele admitiu generosamente. Embora as duas aprendizes mais novas tenham personalidades diferentes, sob a influência da mestra, ambas são extremamente puras e bondosas. A aparência delas também é encantadora, provavelmente nenhum homem não gostaria delas. Irmão, você deveria ser mais proativo. Na verdade, elas também gostam do irmão, Qin Er continuou. Essas coisas não podem ser apressadas, vamos com calma, Qin Er. Avise as duas aprendizes mais novas, vou entrar em reclusão por alguns dias. Wang Lian balançou a cabeça e sorriu. No mirante no topo da montanha, a brisa noturna sopra suavemente, a lua cheia é brilhante. Xiuer e Wanger, as duas irmãs, não se sabe de onde tiraram um grande pote de vinho caseiro, brindando e bebendo. Dentro da torre, o verdadeiro nível de cultivo daquele sujeito é o 5º nível do espelho da roda dourada. Não esperava que ela estivesse escondendo seu nível de cultivo o tempo todo, e Wanger piscou. Sim, saber se esconder mostra que ela não é tola. Xiuer assentiu levemente, ela parece ser realmente muito boa, cultivando tão rápido. Com uma força tão grande, uma pessoa conseguiu derrotar 3 do mesmo nível. Tão incrível, Wanger bebeu uma taça de vinho caseiro, seus belos olhos brilhavam. Isso já te enfeitiçou. Xiuer também pegou uma taça de vinho e bebeu um gole com seus lábios vermelhos. Com aqueles olhos frios e impassíveis, ela lançou um olhar para Wanger. Irmã, não finja, somos irmãs gêmeas. Temos uma conexão telepática, eu sei o que você está pensando, e Wanger já parecia ter bebido demais. Com uma expressão embriagada, ela bufou e cruzou os braços de forma teimosa. A expressão de Xiuer estagnou ligeiramente, seu olhar, um tanto antinatural, pousou na taça de vinho em sua mão. Espere por uma oportunidade, a voz de Xiuer diminuiu, depois de dizer isso, ela se levantou e saiu. Xixi, eu sabia, irmã. Você também gosta dela. Wanger sorriu alegremente, seu cotovelo branco como a neve estava apoiado na mesa de pedra. Apoiando seu pequeno rosto, ela olhou para o céu estrelado, 1 mês no mundo exterior, 1 ano no espaço do mundo virtual. Desde que Wang Lian voltou da Terra Pura, ele está trancado no espaço do mundo virtual cultivando sua roda dourada. Ela já se expandiu a um nível extremamente exagerado. A mestra disse que a roda dourada de uma pessoa comum geralmente atinge 1 metro de altura e não muda mais. Nesse ponto, um cultivador normalmente entra no reino da circulação marítima de Qi, mas um anel dourado de 1 metro de altura não é o limite. As figuras de nível terrestre dos tempos antigos geralmente tinham anéis dourados de 10 metros, e o anel dourado de Wang Lian já havia aumentado para 10 metros de altura, desde que o charira do osso de dragão se fundiu com a marca de sangue amarelo. Seu Qi e sangue se tornaram mais vigorosos a cada dia, e o anel dourado também estava aumentando constantemente. Atingiu diretamente o limite de 10 metros. Seu cultivo também avançou naturalmente para o 3º céu do reino da circulação, em meio ano, de alguém sem qualquer base de cultivo. Ele avançou para o 3º céu do reino da circulação. Essa velocidade era assustadora demais, não menos impressionante do que qualquer gênio ou aberração da época. No entanto, o talento de Qin Er não era inferior ao de Wang Lian. Não importa em que reino Wang Lian avançasse, ela sempre conseguia alcançá-lo, e sua compreensão do tom era sempre ligeiramente superior à de Wang Lian. Este ponto deixou Wang Lian muito surpreso. Afinal, por que essa garota estava tomando estimulantes? Por que sua velocidade de cultivo era tão rápida? É preciso saber que ele tinha o espaço do reino do vazio, com um bônus de tempo de 30 vezes, além do sistema, guiando o cultivo ao lado. No entanto, os anciãos de todas as montanhas das seitas Yan sentiam que Qin Er tinha um corpo de dragão divino com uma linhagem muito pura, e que seu talento era incomparável, então era razoável que seu cultivo fosse tão rápido. O grande anel dourado de armazenamento marcial foi concluído, formando um vasto mar de Qi, com o poder divino correndo. Os cultivadores neste reino da circulação marítima de Qi tinham resistência física muito superior à das pessoas comuns, e seu poder divino também era mais robusto, permitindo-lhes exibir alguns poderes sobrenaturais mais poderosos.
Ao mesmo tempo, eles também podiam aprender uma técnica de voo. Wang Lian e Qin Er compreenderam juntos a essência do dragão divino e perceberam um conjunto de passos sobrenaturais do dragão verdadeiro a partir dela. Esta era uma habilidade sobrenatural de voo extremamente rápida. Escalando os 9 céus, como um dragão subindo, chutando as nuvens e pisando na névoa. Viajando 100 milhas em um instante. Se fosse de acordo com os padrões anteriores do povo da aldeia, ele já era um imortal. Agora, Wang Lian se lembrou novamente daquele grupo de homens vestidos de cinza que destruíram a Vila Wang. E um traço de vingança acendeu-se em seu coração. O avanço de Qin Er para o reino da circulação deixou as duas garotinhas, Xuan e Yuan. Surpreso, em 3 meses ele conseguiu condensar o Qi e atingir o reino da roda espantosa. Já era impressionante o suficiente, e agora, em apenas 3 meses, ele alcançou o reino da compreensão misteriosa. Ele é ainda mais aterrorizante do que um serinato retornando ao ventre, sem nenhum gargalo de cultivo, avançando um pequeno reino a cada 10 dias. Como ele está cultivando? É preciso saber que Xuan e Yuan antes estavam em reclusão. Acabaram de romper para o primeiro nível do reino da compreensão misteriosa. Apenas 6 meses se passaram e Qin Er, que nunca cultivou antes, os alcançou. É inevitável um certo choque, mas, apesar do choque, ambas as irmãs ficaram muito felizes com a ascensão de Qin Er ao reino da compreensão misteriosa. Elas podem viajar juntas pelo ar e passear pelo mundo exterior. Agora, o embaraçoso é você. Expor o cultivo definitivamente causará ainda mais choque, quem sabe, trará problemas. Não expor o cultivo significa não poder viajar abertamente pelo ar, apenas ser carregado por outros. No entanto, por segurança, você naturalmente não pode expor seu verdadeiro cultivo. Após a ascensão de Qin Er, Xuan e Yuan querem levar você e Qian para passear. Porque os 2 irmãos são caipiras completos, não sabem de nada. Nunca viram nada. Então, Xuan e Yuan discutem. Queremos levá-los para adquirir experiência. Vamos para a próspera cidade de Beidou. Há muitas coisas boas para comer e brincar lá. Yuan diz alegremente, cidade próspera de Beidou, que nome dominador. Você e Qi estão ansiosos. Vamos lá. Xuan também está feliz. Como Qi acabou de romper para o reino da compreensão misteriosa e suas habilidades de viagem aérea não são muito proficientes, Xuan e Yuan só podem levar você. Na verdade, aquela garota também está fingindo. Ela já percebeu que as habilidades do dragão verdadeiro já foram treinadas até um nível sublime. No entanto, para dar ao irmão mais velho a oportunidade de entrar em contato com as 2 irmãs mais novas, ela só pode se disfarçar. As 2 jovens senhoritas fazem um grupo e mais um. Puxando você, dão um passo no ar.